Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o novo Gohan, parte 14. Cada um dos sentidos de Gohan parecia um sinal destruindo uma escala, sua visão mais estreita, seus ouvidos mais porosos, o cheiro de minúsculos micróbios detectável em suas narinas. No entanto, ele nem percebeu os olhares estupefatos de seu pai e dos outros terráqueos, ou sua tagarelice incoerente. Seu corpo funcionava puramente pela sede de sangue, tudo centrado no lagarto cinza e roxo pairando acima, olhando para Gohan da mesma maneira que praticamente todos os seres no universo o olhavam, como uma aparição que serviria como a última coisa que ele já viu. Ver diante de uma morte cheia de miséria, olhos esbugalhados, boca um buraco crepitante, cada centímetro de seu corpo tremendo. Gohan não sabia de onde vinha essa onda de poder que passava por ele e, francamente, ele não se importava. Tudo que ele sabia era que queria massacrar Freeza com cada microfibra do seu ser. O que é? Gohan estava flutuando na frente dele antes que ele pudesse cuspir. De perto e pessoalmente com aqueles olhos verde-azulados estrondosos e chamas douradas, até mesmo Freeza, imperador de metade do universo, se encolheu como uma criança. O meio Saiyan curvou os lábios, tentando lidar com a torrente de emoções que circulavam em sua mente diante da visão desprezível de seu antigo opressor, operando apenas com seus instintos destrutivos de sobrevivência. Freeza disparou uma rajada rosa que Gohan literalmente rasgou como uma folha de papel antes de acertar o soco de sua vida, uma década de raiva reprimida explodindo em sua mandíbula. Freeza bateu no chão na mesma velocidade do relâmpago rasgando os céus, e derrapou cerca de 30 metros no patamar. E assim que ele se levantou, Gohan o esmagou com um chute que quebrou as costelas e o mandou para o local onde ele havia caído originalmente. Gohan também não lhe deu chance de se recuperar, dando uma cambalhota no ar e caindo com os dois pés atingindo seu peito. O som dos suspiros gorgolejantes de Freeza por ar fez pouco para satisfazer o monstro interior de Gohan. O Saiyan de brilho dourado levantou Freeza pelo pescoço e cobriu seu estômago com soco após soco após soco, acertando cerca de 20 no decorrer de um segundo. Quando ele finalmente soltou Freeza, ele o balançou com um único chute que dobrou o poder cumulativo dos socos anteriores. Freeza voou para um dos poucos edifícios que ainda estavam de pé e o quebrou em uma pilha de sucata. Com impulsos violentos ditando cada movimento seu, Gohan não esperou que Freeza tivesse um acesso de raiva ou mesmo que a fumaça se dissipasse. Ele simplesmente voou direto para a chuva de poeira, encontrou o lagarto apenas através de seu cheiro e agarrou-o pelo que restava de sua cauda. Depois de lançar Freeza para o céu, ele se aproximou dele, agarrou-o pelas duas orelhas tubulares e bateu seu crânio em sua concha violeta 3 vezes seguidas. O último foi tão ruim que Freeza ricocheteou na metade superior de um arranha-céu. Gohan ergueu o punho e olhou para ele menos como uma parte de seu próprio corpo e mais como uma arma que por acaso estava presa em seu braço. Um punhado de seu ki volátil acendeu em torno dele, e depois de se carregar, Gohan desceu como uma ogiva dourada e levou ele e Freeza através do telhado. Eles pousaram na calçada na parte inferior da estrutura tombada. O telhado e os materiais de escritório que caíram em sua cabeça nem o incomodaram quando ele se levantou e jogou Freeza através da parede e de volta para o ar livre chuvoso. Enquanto ele passava pelo buraco que criou, Gohan nunca deixou seus olhos desviarem de Freeza. O tirano que presunçosamente impôs seu terror a todos que estavam diante dele agora estava sentado em uma poça, tentando rastejar para longe de Gohan como se ele fosse uma criança e o adolescente fosse o monstro debaixo de sua cama sobre o qual ele sempre foi avisado. Depois de diminuir a distância entre eles, ele interrompeu os lamentáveis esforços de fuga de Freeza pisando em um de seus dedos do pé. Depois de alguns segundos olhando sem nenhuma maneira de articular sua ira, ele simplesmente chicoteou seu rabo agora dourado e peludo e bateu em seu rosto, exatamente como Freeza havia feito com ele no dia em que se conheceram. Ele também não parou de bater em Freeza com o rabo. Como o tirano havia feito com Vegeta antes de intervir, Gohan enrolou o dedo peludo em sua garganta e o levantou, apertando até que um tom de índigo percorreu suas bochechas. Ofegante e desesperado para se libertar, Freeza apontou uma cotovelada na têmpora de Gohan. Entretanto, mesmo no meio de seu tornado de raiva, a mente do Saiyajin permaneceu afiada. Ele facilmente desviou a cabeça e olhou Freeza diretamente em seus olhos podres. Como se sente, hein? Gohan rosnou como um animal enjaulado, sua voz um pouco mais profunda. Como é? Secure-se, seu macaco. Freeza cuspiu, mesmo enquanto suas veias inchavam sob o aperto cada vez maior da cauda dourada. Por essa resposta, Gohan acertou o estômago de Freeza com o joelho. Isso não acabou nem de longe. Você está me ouvindo? As pontas dos lábios de Gohan se agitaram como o focinho de um lobo raivoso, enfatizando cada última sílaba. Apenas para pontuar sua declaração, ele deu um soco em Freeza bem no topo do nariz como se fosse um botão mágico. Manejando habilmente sua cauda como uma corda, Gohan ergueu o corpo de Freeza, dobrou sua própria perna e bateu a parte de trás de sua coluna cinzenta em seu joelho. Quando a agonia vocal de Freeza só saiu como um suspiro de falta de ar, Gohan cerrou os dentes em aborrecimento. O aperto de sua cauda negou-lhe o prazer de ouvir Freeza gritar, como o bastardo sempre o sujeitava em seus castigos. Depois de libertar o pescoço de Freeza da cauda, ele o levantou de volta e tratou seu corpo como madeira compensada quando o colocou de joelhos pela segunda vez. Dessa vez, Freeza gritou com toda a força de seus pulmões. Pela primeira vez, sua cacofonia estridente de voz era música para os ouvidos de Gohan. Você mesmo causou tudo isso. Gohan fervia de raiva, ofegando erraticamente. Seu corpo tremeu sob os rigores de seu temperamento. Gohan? A voz de seu pai soou alguns metros atrás dele, observando a violenta exibição do céu.
Uma expressão solene, mas assustada, cobriu seu rosto. Embora Gohan tenha dado atenção a ele, ele não abriu mão de sua submissão em frieza. Olha, não estou dizendo que ele merece misericórdia, Goku disse, mas há um limite. Eu sei que você está com raiva, mas não quer se deixar levar e se perder de novo. Gohan abaixou o joelho e deixou Frieza cair na calçada, mas não sem antes bater a bota branca no peito. Ele se virou para o pai com um olhar de repreensão que não lhe lançava desde os primeiros dias incômodos de seu retorno à Terra. Eu não estou perdendo nada, pai. Gohan redirecionou seus olhos em forma de foice para seu opressor indefeso. Ele não se sentia tão corrosivamente volátil desde que assumiu o poder do grande macaco em seu corpo normal e quase se tornou aquele que acabou com a vida de Vegeta de forma horrível. Mas desta vez foi diferente. A ira animalesca e sanguinária consumiu seu cérebro, mas era afiado e focado. Sua mente estava clara como uma pilha de vidro quebrado. Um ano antes e ele teria matado seu pai agora mesmo por interromper sua violência. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Estou tratando-o como o lixo que ele é. Com isso, ele tirou o pé do peito e chutou o corpo no ar. Ele voou atrás dele, longe de terminar sua busca por vingança. O mesmo raio que acabou com a vida de Vegeta deixou o dedo de Frieza e correu em direção ao seu rosto, mas ele simplesmente o golpeou sem sentir nenhum formigamento em sua mão. Ao terminar seu voo, ele finalmente conseguiu sorrir, mas não era de alegria, mas do tipo de satisfação sádica que Vegeta, Nappa ou Raditz regularmente se entregavam. Frieza continuava gaguejando em sua cabeça redonda e estúpida, impotente pela primeira vez em sua vida inútil. Aquele feixe de mijo foi literalmente uma brincadeira de criança, Gohan provocou. Com o rosto coberto de hematomas e sangue escorrendo do nariz, Frieza sibilou com desdém por entre os dentes. O que diabos é você? O sorriso malicioso de Gohan desapareceu quando ele olhou para baixo sem rumo. A introspecção acalmou brevemente suas feições douradas. Há muito tempo venho tentando descobrir isso. O meio saia em chama cerrou os punhos, flexionando um pouco de seu novo e brilhante poder em um flash de luz. Achei que deveria ser um estudioso. Sua mente confusa lembrou brevemente a criança chorando vestida de amarelo e com um chapéu vermelho. Por um segundo, suas sobrancelhas se curvaram em tristeza. Então pensei que deveria ser um monstro. Sua mente se fixou nas cores que ele havia emprestado de Frieza, roxo e dourado. Todos os anos de violência que ele infligiu, pensando que era um mal necessário porque estava tão obcecado em derrotar o monstro que agora se encolhia diante dele. E agora? Isso realmente não importa para mim. Tudo que sei é que sou o Saiyan que vai destruir você. Esse novo poder que sinto fluindo dentro de mim? O olhar estúpido que isso trouxe ao seu rosto? Eu acho que você e ambos sei o que sou. Enchilado com uma confiança e clareza renascidas, Gohan liberou ainda mais seu poder transbordante em outra explosão que forçou Frieza e os outros a se protegerem. Eu sou San Gohan, o Super Saiyajin. Ele deixou seu poder fluir, finalmente desfrutando da aura mítica de sua extraordinária nova fonte de força. Pela primeira vez em sua vida, ele realmente entendeu o que significava ser um Saiyajin. Embora ele não tivesse nenhum conceito real da lenda além das histórias contadas, parecia que sim. Não foi um flagelo anormal dilacerando seu corpo como a energia das ondas do Bruit. Parecia o auge do poder Saiyajin, quase divino. A realização o atingiu, Frieza rosnou com desdém. Um Super Saiyajin, você disse? Tudo bem, aproveite seu pequeno mito. Não é nenhum mito. Gohan rugiu, erguendo enfaticamente o punho. Para Vegeta, Raditz, Nappa, meu avô e cada Saiyajin que você roubou da glória de ver este dia, eu vou destruir você. Como se tivesse ouvido apenas uma piada irreverente, Frieza balançou a cabeça para trás e riu. Gohan apertou os punhos com mais força, pronto para punir suas provocações. Honestamente, garoto, pensei que você fosse um dos bons, mas parece que você é tão idiota quanto o resto. Você mordeu aquele anzol, linha e chumbada sem sentido do orgulho Saiyajin, não foi? Eu não sou o traidor que você tentou me moldar. Gohan gritou, suas sobrancelhas franzidas. Liquidado? Frieza bufou. Como se eu fosse pior com você do que seus companheiros de matilha. Preciso lembrá-lo de que foi seu querido tio que o sujeitou à minha tirania? Seu príncipe que forçou você a matar e tentou consertar e moldar você em seu dócil fantoche? Na verdade, fui eu quem viu seu verdadeiro potencial, libertando-o das correntes com as quais os Saiyajins tentaram prendê-lo. Gohan fechou os olhos com força, não caindo mais na manipulação de Frieza, mesmo que uma pepita de verdade estivesse escondida dentro da besteira. Ele os reabriu com clareza. Vegeta, Nappa e Raditz desistiram de suas vidas para salvar a minha. Que porra você fez por mim? Abandonando qualquer pretensão de altruísmo, Frieza estreitou os olhos, lançando uma sombra repulsiva. Isso é simples, meu macaco vira-lata. Eu lhe mostrei a verdadeira definição de terror. Eu fiz você entender seu lugar na lama infestada de pragas abaixo do totem. Lutando para manter o foco enquanto relembrava a tortura que sofreu nas mãos daquele monstro, Gohan rangeu os dentes. Que tal você calar a boca e usar toda a sua força para que eu possa me apressar e te matar? Não preciso ouvir mais nenhuma tagarelice sobre porcentagens. Surpreso, mas divertido com o desafio, Frieza abriu os braços com uma risada sombria. Sério, agora? Um convite para forçar minha força além de sua fanfarronice de conto de fadas? Vejo que seu suposto poder de Super Saiyan amplificou sua estupidez símia autossabotadora. Gohan flexionou sua mandíbula, resistindo à tentação de simplesmente explodir Frieza com força total que se dane. Mas o grande macaco dentro de seu sangue Saiyajin exigia que ele visse todo o poder de Frieza, para que ele pudesse saber que conquistou o canalha mais forte do universo em seu auge. Mas não se preocupe, jovem, nunca fui de recusar um desafio. Seu pedido por sua morte dolorosa e miserável será atendido. Enquanto a aura roxa cercava seu corpo, Frieza cerrou os punhos e os dentes em esforço, empurrando seu poder o mais alto que podia. Sua energia bombeava para dentro dele como o ar para um balão, enchendo seus membros e músculos. A eletricidade além da tempestade faiscou em torno de seu corpo enquanto suas veias latejavam.
No entanto, apesar de passar por uma tensão aparentemente insuportável, Freeza sorriu loucamente, bêbado com seu poder sufocante. Enquanto Gohan ficou parado observando Freeza direcionar sua energia, os terráqueos o observaram de uma distância segura. Nenhum deles jamais sentiu poder, mesmo na dimensão que aquelas duas feras estavam emitindo, todos os rostos tremendo de arrepios. Não entendi, comentou Kuririn, segurando o Mestre Roshi. Depois das outras duas vezes que Freeza aumentou seu poder e assumiu a vantagem, você pensaria que Gohan não iria simplesmente sentar e deixá-lo fazer isso de novo. Porque ele simplesmente não. Goku o interrompeu com um aceno de desdém, distraído enquanto mantinha os olhos fixos nas chamas roxas e douradas. Está tudo bem, Kuririn. Ele quer isso. Sua raiva pode estar às alturas, mas ele ainda é um Saiyan. Ele quer lutar com ele da melhor maneira possível. Afinal, um pedaço do velho bloco brincou Mestre Roshi, arrancando risadas de seus dois melhores alunos. Um rico poço de orgulho encheu o peito de Goku enquanto ele observava seu filho. O ataque violento e colérico de Gohan fez Goku temer que seu filho pudesse ter perdido a cabeça novamente, condenando Freeza e todo o planeta no processo. Mas isso era diferente. Ele pode ter sido vingativo e cheio de tristeza, mas foi ousado. Ele era racional. Ele não era mais ninguém além de Sengohan, o filho que suportou um pesadelo e saiu não como um monstro, mas como uma fera. Você consegue, Gohan. Depois de uma última onda de energia, Freeza liberou todo o seu poder cataclísmico em uma explosão forte, forçando até mesmo Gohan a se proteger. Ao recuperar o fôlego, Freeza lançou um sorriso revigorado, sua confiança e coragem restauradas. Com seus músculos protuberantes, ele parecia menos um aristocrata andrógino e mais uma versão extravagante de Nappa. E agora? 100% de Freeza, ao seu serviço. Demorou bastante, Gohan brincou, nem um pouco intimidado. Agora vamos colocar esse show na estrada. É isso. Vamos descobrir de uma vez por todas quem é o mais forte. Não deveria ter, não teria, não poderia ter. O enorme lagarto gargalhou. Ah, mas é aí que você se engana, jovem. Haverá um deveria ter, você deveria saber o seu lugar. Com isso, os dois gigantes colidiram ombro a ombro, produzindo uma onda de choque que abalou todo o planeta. O imperador acertou o primeiro golpe, cravando o punho direto no estômago de Gohan. Ele não conseguiu evitar de rir quando o corpo de Gohan foi arremessado centenas de metros. Depois de alcançá-lo em menos de um segundo, ele agarrou sua cabeça de cabelos dourados com as duas mãos e acertou seu joelho bulboso. Enquanto Gohan cuidava de seu nariz, Freeza se aproximou como um tubarão sentindo o cheiro de sangue e choveu sobre seu corpo esguio com um furacão de socos, entregando-se alegremente à sua agonia de esmagar ossos. Freeza pretendia completar seu ataque com um chute giratório, mas Gohan agarrou sua perna e o girou de volta. Seu soco que se seguiu apenas acertou o punho de ferro de Freeza, no entanto, que o titã usou para puxar seu estômago comprometido até o joelho. Dois punhos entrelaçados fizeram Gohan cair na rua, e um chute no abdômen ferido acelerou sua descida. Ferido mas composto, Gohan interrompeu sua aterrissagem, mas agarrou os lados do corpo com um estremecimento. Freeza cruzou triunfantemente os braços sobre o peito largo e riu arrogantemente. Você vê agora, pirralho? Você nunca teve uma chance em primeiro lugar, mesmo com seu poder de Super Saiyan. E isso foi apenas um aquecimento. Em vez de respirar o suspiro petrificado que Freeza estava esperando, Gohan sorriu maliciosamente. Bem, espero com certeza que tenha sido um aquecimento. Depois de todo o seu entusiasmo, eu estava perto de exigir um reembolso. Com suas veias já densas latejando, Freeza rosnou petulantemente. Seu pequeno chimpanzé arrogante. Ainda vou te ensinar o medo. Faça o seu pior, Sr. Freeze. Quando Freeza e Gohan se encontraram novamente, eles lançaram ataques um contra o outro rápido demais para que a grande maioria dos olhos do universo pudessem ver. Depois de avaliar adequadamente o poder de Freeza, Gohan voltou à ofensiva, saltando de outro chute para esmagar o externo largo e cinza com o punho. Um chute o fez recuar vários metros, e Gohan tentou lançar uma explosão de ki para garantir. No entanto, Freeza brutalmente abriu caminho e bateu com o ombro em todo o torso de Gohan. Dessa vez, ele caiu no chão, mas amorteceu a queda bem a tempo. Freeza estava caindo sobre ele como um míssil. Ele saltou para longe, evitando por pouco o pé que destruiu a rua e quase arrasou o quarteirão inteiro. Com Freeza vulnerável, Gohan lançou uma explosão da qual ele só conseguiu se proteger com os dois braços cruzados. Tomando nota da respiração errática de Freeza, Gohan disparou em direção a ele e lançou tantos ataques quanto pôde, o tirano gigante se esforçando se valorizasse seus ossos. Enquanto balançava os braços e as pernas, Gohan relembrou cada passo que deu para chegar a esse ponto. Toda a dor, todos os perdidos, tudo que estava em jogo. Ele não poderia falhar. Embora as mentes dos humanos tenham sido certamente destruídas pelo confronto supersônico de titãs, foi Goku quem ficou realmente pasmo. Sua mandíbula estava quase travada em uma posição afundada enquanto seus olhos se maravilhavam com o pouco que conseguiam. Nunca em todos os seus anos ele testemunhou uma luta dessa escala, os dois melhores que o universo tinha a oferecer, guerreando para ver quem era realmente o mais forte. Isso agitou o sangue do Saiyajin criado na Terra com inveja, porque ele não poderia estar em uma luta tão incrível. O regime de treinamento à sua frente seria excêntrico, para dizer o mínimo. Você precisa de um pouco de pipoca enquanto faz isso, Goku? Lápis brincou. Goku acenou com a cabeça como se fosse uma pergunta real. Enquanto Gohan esperava exaurir Freeza com sua rapidez, Freeza esperava dominá-lo através da força bruta, sua delicadeza graciosa era uma memória distante. Ele respondeu a cada golpe que Gohan acertou com seus próprios golpes esmagadores, embora o Super Saiyan voltasse imediatamente. Com pouca paciência, ele tentou acabar com as coisas envolvendo sua mão com uma lâmina de ki e empurrando-a em direção ao peito de Gohan, mas o Saiyajin não estava em lugar nenhum quando ele o alcançou.
A próxima coisa que Freeza percebeu foi que uma bota branca quebrou seu rosto e o enviou em espiral em direção ao poço incrivelmente largo e profundo que Tim havia criado em seu esforço final para detê-lo. Uma explosão de Ki encerrou sua descida, no entanto, e ele recuperou o rumo suficiente para encontrar Gohan mergulhando em sua direção. Ele disparou um raio com seu dedo, e o impulso de Gohan foi tão grande que ele só conseguiu se mover rápido o suficiente para poupar o peito. Seu joelho não teve tanta sorte, a carne queimando só de roçar com um raio rosa. Te peguei agora, pirralho. Enquanto instintivamente segurava o joelho, Gohan levou a cabeça incrustada de mármore de Freeza até a clavícula, tossindo ar e sangue enquanto seu peito desabou. Ele afundou, e foi então que Freeza capitalizou como predador de ponta que era, batendo o cotovelo em suas costas e disparando uma explosão de Ki que o enviou torpedeando para as profundezas do vazio. Mas ele estava longe de terminar. Ele curvou as duas mãos para trás, reuniu o máximo de energia que pôde em ambas e disparou centenas de rajadas para embalar seu mergulho com uma agonia explosiva. Quando a fumaça irrompeu do poço, Freeza riu em vez de tossir, finalmente abandonando sua cascata de rajadas quando a vasta sombra foi substituída inteiramente por nuvens terríveis. Mesmo com a respiração escassa, Freeza gargalhou no ar com os braços levantados triunfantemente. Tome isso, seu cretino símio. Chegue ao fundo do poço do desespero e apodreça nele. Arrependa-se do dia em que você ousou desafiar o poderoso Freeza, e medite sobre seus fracassos enquanto sua carne queima contra as chamas do inferno com o resto de seu zoológico instinto. Com a voz rançosa de Freeza infectando o céu, o estômago de Goku embrulhou. Com todo o caos, ele não conseguia avaliar o Ki de Gohan. E não sabia se isso significava que seu filho estava morto ou não. Tentando não deixar suas emoções dominá-lo, a mente de Goku viajou para uma estratégia. Ele precisava usar a bomba espiritual, mesmo que duvidasse que isso adiantasse muito. Esse bastardo deve ser invencível, zombou Lápis. O que diabos vamos fazer? Goku abriu a boca para responder, apenas para perceber que Freeza estava flutuando em direção a todos. Ele flexionou seu poder, preparado para se defender mesmo que isso significasse nada. O enorme tirano parou até que apenas alguns metros o separassem dos guerreiros da Terra, examinando todos eles com seus olhos frios com intenção homicida. Tal filho, tal pai, pode-se dizer, Freeza falou lentamente. Talvez fosse porque eles estavam tão próximos agora, mas o som da voz de Freeza, a malícia vil de seu Ki, e a visão dele enquanto a chuva caía causou um arrepio genuíno na espinha de Goku. Só me resta mais um erro para corrigir. Sinceramente não sei como você passou despercebido, mas suponho que não deveria me preocupar com o passado. Apesar dos arrepios sacudirem seu corpo, Goku não correu. Ele se preparou para lutar e, quando olhou para a esquerda e para a direita, não estava sozinho. Todos os amigos que ele acumulou ao longo dos anos se engajaram na batalha, mesmo que isso significasse a morte em questão de segundos. Freeza ergueu a palma da mão e convocou uma luz violeta da morte. Agora, seja um bom macaco e refresque minha memória do terror que consumiu o semblante de seu patrocínio quando eu exterminei ele e sua espécie. A explosão nunca saiu de suas mãos porque uma explosão de luz emergiu do vazio atrás dele e roubou sua atenção. Da escuridão surgiu uma corrente de ouro. O filho do último Saiyajin puro remanescente ressurgiu do abismo com um olhar de malícia para o imperador. Metade de sua armadura foi destruída, deixando exposto todo o braço esquerdo e partes do peito machucado e com cicatrizes. Seu poder Super Saiyan não havia diminuído nem um pouco, seu cabelo ainda era dourado, seus olhos ainda eram verde-azulados e seu Ki ainda fomegava. O que, você achou que eu ainda era aquele bebê chorão? Isso estava longe de ser suficiente. Enquanto os terráqueos recuavam com suspiros de alívio, Freeza se virou com uma carranca petulante. Para um vira-lata mestiço, você certamente possui a incapacidade de reconhecer a derrota de um Saiyan de sangue puro. Como se estivesse fazendo um voto honroso, Freeza ergueu declarativamente o punho. Se você se recusar a queimar, então esmagarei seu corpo petrificado em pedaços como fiz com aquela vagabunda nojenta. Gohan só conseguiu piscar seus olhos esbugalhados e vermelhos. Seu corpo tremeu com a lembrança do que lhe trouxe um poder tão calamitoso para começar. Aquele vagabundo? Gohan ecoou, as palavras saindo por entre os dentes cerrados. Você quer dizer Arepa, não é? Sua mente repassou o corpo congelado de Arepa implorando por sua vida antes de Freeza desintegrar seu corpo como se ela fosse pouco mais que um pingente de gelo. Os tremores furiosos de sua carne se transformaram em convulsões intensas até que ele soltou um rugido ensurdecedoramente feroz nas nuvens de trovão. Não é? Diante da raiva vulcânica de Gohan, Freeza riu maliciosamente. Au, eu sujei seu amor de cachorrinho, Gohan? Bem, não tenha medo, vou assinar, selar e entregar você para uma reunião com ela no inferno. Vocês Saiyajins podem bater os pés em mim com todos os acessos de raiva que quiserem, mas nem mesmo combinados você pode me tocar. Você está mentindo para si mesmo, Freeza, Goku interrompeu. Esse seu grande ego vai voltar para te morder. E eu posso não me importar muito com a raça Saiyan, mas pelo menos entendo por que eles te desprezam. Freeza se afastou do Saiyan dourado para mostrar ameaçadoramente os dentes para seu pai atrás dele. Você não sabe com quem está falando, escória. Talvez eu deva me livrar do último puro sangue antes de derrubar a piada de esforço de seu Alflin. Ele ergueu a sua para disparar um raio no coração de Goku como havia feito com Vegeta, mas uma mão enluvada agarrou seu pulso. Gohan de repente estava bem na frente e pela segunda vez deixou Freeza congelado de medo. Nem pense nisso, Gohan avisou, sua voz traiçoeiramente baixa. Posso ter visto você matar Vegeta e Arepa, mas morrerei antes de deixar você matar meu pai também. Depois de tentar tirar o pulso do aperto de ferro de Gohan, ele foi finalmente libertado quando o Super Saiyan o socou centenas de metros nas ruas. Pequeno insolente. Freeza rosnou enquanto tropeçava de volta. Depois de ser realocado, ele pegou Gohan já parado a alguns metros de distância. Vamos terminar essa luta, Gohan comandou. Você não tem muito tempo sobrando.
Não me resta muito tempo. Freeza segurou os lados e riu. Desde quando você desenvolveu senso de humor? Em poucos minutos estarei destruindo todos os vestígios deste planeta e continuando meu reinado sobre este universo desimpedido, enquanto você será mais um na pilha de macacos sem cérebro suficiente para se opor a mim. Acredite no que quiser. Pare de se exibir e lute. Com a chuva e os trovões ainda não se acalmando, Gohan e Freeza se encararam. Gotas de água caíram nos cabelos dourados de Gohan e em seu rosto, mas pouco fizeram para apagar o fogo que o envolvia. Somente o sangue do tirano poderia extinguir seu poder. Freeza foi lançado com o ombro no peito de Gohan, mas o Super Saiyan respondeu ao seu aceno com igual força, batendo o peso do joelho em seus lábios roxos. Com pouco mais a perder, eles arriscaram tudo e lançaram seus ataques mais fortes um contra o outro, esmagando ossos e tirando sangue a cada golpe. Depois de ir e vir, Freeza recuperou brevemente a vantagem com alguns golpes que enviaram Gohan contra os restos de um prédio, mas o adolescente saltou habilmente da estrutura de pedra com os 2 pés e girou de volta em direção a ele. Quando ele se virou para tentar arrancar a cabeça de Freeza com um chute, seu pé pousou em suas mãos. Não importa, ele apenas se firmou e acertou a têmpora cinzenta com o outro pé. Depois de cair em uma derrapagem, Freeza murmurou algumas maldições enquanto se ajoelhava até ceder em estado de choque. Gohan estava bem na frente dele, seus olhos ferozes e sua aura dourada brilhando incessantemente ao redor de seu corpo. Ele se levantou para atacar, mas levou um chute no externo por seu esforço. E quando ele se levantou novamente, sua tentativa de soco só encontrou o ar antes de ele ficar preso perseguindo Gohan no céu. Outro golpe, outra falha. Antes que ele pudesse virar a cabeça em busca de sua luz dourada, as botas brancas do menino estavam batendo em seu crânio. E quando ele tentou desesperadamente se virar para retribuir Gohan, o joelho roxo do adolescente acertou sua coluna e fez seu corpo avançar. Pior ainda, ele acertou uma explosão de ki bem na área ferida. Freeza bateu em um dos poucos semáforos restantes e o quebrou ao meio. Maldito! Freeza gritou antes de atirar de volta para o céu. Sua incansável onda de contra-ataques só recebeu as evasivas experientes do jovem Saiyajin, parecendo menos um tirano todo-poderoso e mais um amador em cima de sua cabeça. Inferno, quando outro soco vazio o deixou girando em busca de Gohan, ele teve que parar e recuperar o fôlego. Quando ele optou por cavar seu confiável saco de raios de energia, ele ficou de queixo caído quando Gohan se abaixou e se esquivou de todos eles com menos do que o mínimo de esforço. Farto da condescendência, Freeza gritou e lançou uma imensa explosão em Gohan, mas foi atirado de volta contra ele. Depois que as explosões se cancelaram, Freeza decidiu disparar uma rajada delas. Tudo o que Gohan precisava fazer era espancá-los como uma colônia de moscas. E mesmo depois que sua preocupação o deixou aberto para Freeza debandá-lo com um soco que muito provavelmente teria encerrado a luta acelerada, Gohan simplesmente acertou seu antebraço no crânio manchado de violeta de Freeza antes mesmo que ele pudesse enfiar seu braço. Um sorriso arrogante apareceu nos lábios de Gohan enquanto ele observava Freeza se contorcer em uma poça de chuva. Já está todo esgotado? O tirano galáctico bateu os punhos no chão com raiva e ficou de pé, tentando intimidar Gohan com um olhar que ameaçava derramamento de sangue. Eu vou fazer você sofrer, seu pedaço de lixo símio. Pela sua insolência, vou te pagar 100 vezes mais. Gohan cuspiu no chão e olhou para Freeza com uma expressão calma, mas afiada. Acabou. Você não pode vencer. Depois de algumas piscadas confusas, Freeza zombou de desgosto. Que diabos você está falando? Seu corpo não aguenta todo esse poder. Por que você acha que está tão inchado? Gohan explicou calmamente. Agora seu que continua caindo e caindo e caindo, e está levando tudo que você tem para me acompanhar. Essa é a sua avaliação, criança inútil? Quanto isso vai mudar quando seu crânio estiver sob meus pés? Enquanto Freeza cerrava os punhos em seu corpo inchado, ele não se parecia mais com o lagarto irritantemente macio e elegante que Gohan se submetia em suas mãos e pés. Seu poder em rápida deterioração foi espremido em uma onda de aura roxa. Eu nunca poderei ser derrotado. Cara, você é realmente patético, não é? Você finalmente está me mostrando quem você realmente é, um pirralho chorão e chorão. Cada sílaba da língua de Gohan carregava uma dose presunçosa de veneno. Ele saboreou cada vaso sanguíneo inchado que se projetava contra sua pele pálida, cada gota de saliva que esguichava de seus dentes cerrados. Era uma visão quase tão bonita quanto o rosto de Arepa. Assumindo a pose característica de seu príncipe assassinado, Gohan abriu bem os lábios, inclinou o corpo para trás e orgulhosamente cruzou os braços sobre o peito. Você sempre foi um pedaço de merda presunçoso e insuportável, porque pensava que era o cara mais malvado do mundo. E agora você está batendo os pés e gritando como um bebezinho porque finalmente conheceu alguém mais forte do que você. E o melhor parte de tudo? O Super Saiyan se inclinou para frente e arqueou as sobrancelhas, certificando-se de que Freeza tivesse uma visão clara do rosto torcendo a faca em seu peito. Ele é apenas um macaco. Freeza esqueceu que estava tentando atacar Gohan. Ele ficou em uma poça de confusão, tentando e não conseguindo recuperar sua alardeada compostura enquanto a mensagem de Gohan era absorvida. Vê você. É melhor você calar a boca e aprender o seu lugar, agora mesmo. Gohan balançou a cabeça. Você ainda é a mesma criança que deixei espancada e chorando em seu próprio sangue e sujeira por 3 dias seguidos. Freeza continuou batendo os pés no chão mais uma vez. Você é nada. A lembrança daquela tortura de 11 anos anteriores, e tudo que se seguiu, nem irritou mais Gohan. Inferno, ele até riu. Mesmo se você estivesse certo, você ainda está prestes a morrer. Gohan baixou os braços. Agora deixe-me ser rápido, porque estou cansado de ouvir essa sua vozinha maricas. Seus olhos ameaçaram explodir. Freeza empurrou seu poder ainda mais até que seus pés cravaram no chão. Nenhum macaco jamais será superior a mim. É tal coisa. Não pode ser. Gohan ergueu a palma da mão.
Eu não posso. Ao invés de aceitar o que estava acontecendo com ele, Freeza correu para as nuvens chuvosas. Gohan ficou parado, quase entediado, enquanto Freeza levantava a mão. A partir dele formou-se um orbe laranja, que aumentou de tamanho até se assemelhar a uma enorme supernova que ele controlava apenas com a palma da mão. Com sua sanidade finalmente perdida, Freeza gargalhou descontroladamente enquanto fixava seus olhos inchados no horizonte da Terra. Eu sou o guerreiro mais forte do universo. Você é seu. Freeza deu à esfera apocalíptica uma última onda de energia. Vamos ver você tentar contra este. Evite-o, e este planeta inteiro vai explodir em pedaços. Não, ele não pode. Goku gritou, seu coração batendo forte. Ele pode destruir toda esta galáxia com aquela explosão. Kuririn gritou. No entanto, mesmo enquanto a bola de luz escaldante pairava ameaçadoramente sobre o planeta que ele chamava de lar, Gohan permaneceu calmo. Freeza estava pronto. Este foi simplesmente seu último ato de petulância, que ele poderia extinguir com o poder que lhe foi concedido pelo sangue em suas veias. Apenas um ataque me veio à mente para terminar o trabalho que estava atrasado há uma década. Ele se agachou e dobrou os braços para trás. Kami. Goku engasgou de espanto. Mesmo depois da exibição virtuosa de Gohan, o mundo parecia perdido. No entanto, ele não se incomodou nem um pouco, atacando seu esforço de frente. E sabe de uma coisa? Ver Gohan tão seguro encheu Goku com a confiança de uma galáxia inteira. Faça isso, filho. Ami. Gohan sentiu com firmeza, o suor antecipado se misturando com a chuva ainda encharcando sua cabeça. Era isso. Seu ki estava carregado tão alto quanto necessário, pronto para extinguir seu pesadelo e acender seu sonho. Criança tola. Você acha que pode ignorar o melhor ataque do Sr. Freeza? Sim. Bem, é melhor você pegá-lo. Em vez de atirar em Gohan, Freeza girou seu corpo, de costas para ele e para os outros, e disparou a supernova contra nada além da superfície da Terra. Porra! Gohan gritou em sua mente. Aquele bastardo ainda estava lúcido o suficiente para ter um truque covarde na manga. Ah! Gohan disparou seu enorme Kamehameha contra a supernova, resolvendo que ele simplesmente teria que encurralar Freeza e esmurrá-lo até virar polpa. Sua monção de ki colidiu com sucesso com a catastrófica bola de luz de Freeza e erradicou seu fogo antes que pudesse pousar e destruir a Terra. Mas isso não deixou o Super Saiyan menos irritado. Ele carregou seu ki para poder perseguir o rato de uma vez por todas e... Gohan! O som da voz de seu pai fez Gohan virar a cabeça e quando fez, encontrou um disco rosa brilhante vindo em sua direção. Ele balançou o corpo para evitá-lo e poupou apenas uma fração de segundo, mas não a cauda. Uma pontada de dor percorreu seu corpo quando ele sentiu o disco cortar sua cauda, seu rosto se contorcendo com puro desprezo ao vê-lo cair. Não o machucou muito fisicamente, mas feriu seu orgulho o suficiente para fazê-lo rosnar como um animal selvagem. Maldita doninha covarde. Gohan rosnou venenosamente, seu volátil poder Super Saiyan piscando mais alto. Eu vou te fazer em pedaços. Ele não teve muito tempo para perseguir Freeza, entretanto, porque o mesmo disco voltou em espiral para ele. Embora ele tenha saltado facilmente de sua trajetória, ele apenas o perseguiu novamente como se seu corpo fosse um ímã. Aceitando que o objeto o procurava especificamente, Gohan se virou e voou para longe. Esse disco vai te perseguir para sempre. Gritou aquela voz viscosa. O bastardo ficou no chão como um covarde, com um sorriso tortuoso no rosto enquanto mantinha o braço direito para cima, balançando-o em sincronia com o movimento do disco. E pode cortar qualquer coisa. O que você fará agora, Super Saiyan? Então tudo se resume a um pequeno truque, hein? Gohan ferveu. Que patético. Gohan se amaldiçoou enquanto o disco perseguia. Ele deveria apenas ter deixado a batalha se arrastar e matá-lo decisivamente, mas depois de uma década mordendo a língua, sofrendo nas mãos e lidando com suas besteiras insuportavelmente presunçosas, Gohan teve que saborear sua superioridade. Ele teve que esfregar isso e fazer Freeza entender o quão minúsculo ele fazia todos no universo se sentirem. Ao mesmo tempo, entretanto, esta foi uma técnica infantil. Ele iria guardá-lo. Que péssimo perdedor, rosnou Lazuli. Ela se virou para Kuririn com uma carranca. Você só tinha que mostrar esse movimento a ele, hein? Como é minha culpa? Kuririn choramingou. Embora Goku tenha rido da briga conjugal, ele franziu a testa com desgosto pela tática descarada de Freeza. O maldito lagarto carecia de qualquer honra, bravura ou vergonha. Este era alguém que nem ele conseguia se imaginar poupando. Teoricamente falando, Gon voou diretamente em direção a Freeza, ignorando sua risada violenta o melhor que pôde. O que você acha que eu sou? Freeza rugiu. Eu vejo exatamente o que você está fazendo, tentando atraí-lo para mim e desviar no último segundo. Amador. Gohan não fez o que Freeza esperava, em vez disso, voou para o céu e parou no meio do caminho, aparentemente deixando o disco pegá-lo. Peguei você agora. Freeza sorriu. O disco cortou Gohan, literalmente. Com a ajuda da técnica de pós-imagem que ele roubou de seu pai, Gohan enganou a visão de Freeza e reapareceu atrás dele. Quando Freeza pegou o disco e se virou, Gohan o marcou com um olhar desapontado. Mais astuto do que eu imaginava, jovem rapaz, Freeza zombou. Embora você sempre tenha sido o mais inteligente do bando de símios. Você me mostrou quem você realmente é por trás de toda a sua teatralidade pretensiosa, Gohan ferveu. Você deveria ser o homem mais temido do universo e não consegue nem lutar contra uma criança. Blá 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 blá. Chore um rio, chimpanzé. No universo além de sua mente Saiyajin fraca, a honra na luta não existe. Achei que você aprenderia isso sob meu governo, mas eu evidentemente não consegui transmitir isso adequadamente a você. Freeza levantou sua mão desocupada. É preciso força e inteligência para vencer e vocês, macacos, carecem dessa última. Um segundo disco se formou acima da mão de Freeza. Ele disparou os discos gêmeos na direção de Gohan, forçando-o a retomar o voo. Mas a adição lhe trouxe pouco estresse, pois ele rapidamente circulou de volta em direção a Freeza. Tolo.
Por mais impreciso e clichê que seja, um velho ditado é adequado. Tentar a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente é a própria definição de insanidade. Gohan era muitas coisas no momento, entristecido, confuso, desapontado e o mais importante, enfurecido. Mas ele estava longe de ser louco. Na verdade, sua mente estava mais aguçada do que nunca. E então, ao invés de pular de volta e deixar a perseguição do macaco selvagem de Freeza persistir, ele forçou o bastardo a se mover, explodindo o chão a apenas alguns centímetros de seus pés. Com a poeira subindo até seu rosto e impedindo sua visão, Freeza não teve escolha a não ser pular e evitar sua separação. Assim que ele se levantou, Gohan estava lá para derrubá-lo no chão. Freeza caiu de pé e olhou para Gohan com um grunhido. O Super Saiyajin sorriu. Seu filho da... Fatiar. O próprio disco de Freeza cortou seu corpo, cortando-o ao meio. O sangue jorrou de seus dois decepados, atordoando todos aqueles que olhavam, exceto um Saiyajin satisfeito em roxo e dourado. Gohan observou triunfantemente ambas as metades do outrora orgulhoso tirano cair no chão. Mas como? Gohan flutuou pelas ruas de West City, olhando para a metade superior em convulsão de Freeza, que de alguma forma ainda respirava com um desrespeito gelado. A chuva finalmente se acalmou e se transformou em garoa, mas o lagarto decepado ficou com o rosto em uma poça e foi se afogar em seu fracasso. A justiça foi feita. Bem, você literalmente causou isso a si mesmo, brincou Gohan. Uma queda digna para o poderoso Freeza. De certa forma, você estava certo, no final, um Super Saiyan não poderia derrubá-lo. O único que poderia acabar com Freeza foi Freeza. Por favor. Freeza murmurou na chuva. Ajude-me. Essas 3 palavras simples minaram toda a satisfação presunçosa de Gohan, deixando apenas a raiva que desequilibrou a balança de sua eterna luta. Seus lábios tremiam com uma fúria incandescente, ou melhor, com um calor dourado e justo, cuspo escorrendo de seus dentes como um sprinkler enquanto ele lutava para conter sua repulsa pelo governante quebrado. Por favor, ele repetiu. Por favor, ajudar você? Os punhos de Gohan tremeram como se a eletricidade tivesse atingido seu braço. Ele não pôde nem desfrutar de sua vitória definitiva sobre esse tolo por causa de seu comportamento escorregadio e desavergonhado. Você sabe o que disse há tantos anos, quando eu implorei por misericórdia? A voz de Gohan falhou sob a dor que ressurgiu daquela punição horrível, uma ferida que ele havia ignorado com confiança antes, mas perdeu o ânimo para tolerar. Ele ainda se lembrava disso como se tivesse acontecido há poucos minutos. Você disse que eu deveria ter pensado nisso antes de falar. Com a ira dos estágios mais recentes de sua transformação de volta, Gohan chutou o desprezível de Freeza, implorando, de costas e rosnou para seu rosto patético. Você disse que implorar não vai me tirar dessa. Freeza fechou os olhos com força, tentando abafar o vitriolo de Gohan. Como você ousa me pedir misericórdia? Gohan terminou com um rosnado feroz e gutural antes de chutar Freeza no rosto. Ele deu um passo para trás, preparando-se para poder lançar sua cabeça redonda, roxa e cinza como uma bola e acabar com seu reinado de uma vez por todas. No entanto, quando Freeza começou a tossir e mover a boca para formar palavras, contra seu melhor julgamento, Gohan congelou. Esse seu podre, infiel sugador de escória. Freeza engasgou, cuspindo sangue. Ele abriu os olhos injetados de sangue e olhou corajosamente para Gohan com veneno desimpedido por seu ferimento. Latir para mim, com seu sermão justo, tudo o que você quiser. Você me considera, com tanta raiva, porque você sabe no fundo do seu coração que eu possuo você. Você sabe, que você sempre será um bosta debaixo do meu pé. Ele parou para recuperar o fôlego, a rápida perda de sangue tomando conta de sua consciência. Eu sou poderoso e você, Vegeta, seu pai. Por toda a eternidade você nunca será, nada. A não ser um bando de viciados em batalha, arremessadores de excrementos, macacos filisteus. Gohan revirou os olhos em um círculo completo. Ver o comicamente prolixo Freeza lutando para falar, reclamando e pateticamente agarrado ao seu poder tóxico, entorpeceu os limites de sua ira. O tirano era literalmente metade do homem que costumava ser. Ele não poderia mais fazer mal a Gohan. Seus castigos prolixos não tinham mais peso algum. Você realmente é um disco quebrado, não é? Gohan respondeu, sua voz crescendo em desafio. Sempre macaquei isso, macaquei aquilo, simi o que quer que seja. Mas o problema de um disco quebrado é que se você gravá-lo novamente, ele não começa a funcionar magicamente de novo. Mais confiante do que nunca em sua vida, Gohan levantou ambas as mãos e estendeu as palmas. Cada mão apontou para uma metade diferente do corpo de Freeza, e cada mão brilhava com um ki dourado e decisivo. Eventualmente, você só precisa jogá-lo fora. Ele disparou as 2 rajadas. Seus ouvidos absorveram o som de seus últimos gritos. Seu nariz absorveu o cheiro de sua carne queimando. E seus olhos azul petróleo absorveram cada segundo até que seu corpo se desintegrou até a última célula. Depois que a poeira baixou, não sobrou nenhum vestígio dele. No universo que ele atropelou, Lord Freeza não existia. Seus ombros caíram. Seus olhos azul petróleo e cabelos dourados retornaram aos tons pretos. O lendário poder Super Saiyan deixou o corpo de Gohan e tirou de seus ombros o peso de uma década. O meio Saiyan vitorioso fechou os olhos, aliviado, mas incapaz de sorrir. Um suspiro prolongado saiu de sua boca. Acabou. Você fez isso. Embora Gohan declarasse seu pai com um aceno de cabeça, ele não teve vigor para comemorar. Em vez disso, ele sentou-se na pilha de cinzas que costumava ser seu algoz. Apesar da fumaça entrando em seu nariz, Gohan respirou o ar mais puro que sentiu em uma década. Mas não conseguiu aproveitá-lo. Ele alcançou o lendário auge do poder de sua raça e derrotou seu exterminador de forma decisiva e embaraçosa, consolidando-se como o guerreiro mais poderoso do universo. Ele estava livre. Mas com um custo tão alto, tudo parecia inútil. E então poderemos ser normais novamente.
Essa foi a proclamação de Arepa depois que ela se dedicou à causa de Gohan. A esperança dela era igual à dele, viver uma vida normal onde ela não matasse garotas como ela. Existir em um universo onde nunca foi necessário. Agora, ela nunca iria ver, muito menos aproveitar. No final, ela se tornou nada mais que um bloco de gelo, um mero gatilho para o poder avassalador de Gohan. Lentamente seus olhos se abriram. Ele olhou além do sorriso orgulhoso de seu pai e se concentrou no corpo caído a poucos metros de distância. Vegeta. Embora ele lamentasse se sentir como sua arma pessoal, ele ainda queria fazer isso por toda a dor que Gohan suportou, Vegeta valeu por 3 décadas inteiras. Ele merecia sua vingança tanto, se não muito mais do que Gohan, mas saiu envergonhado. Pronto para responder aos elogios de seu pai, Gohan ergueu os olhos. Mas para quê? Ele pegou um pedaço de pedra e o transformou em pó, como Freeza havia feito com Arepa. Não há como trazê-los de volta. Certo. Piccolo. Goku respondeu franzindo a testa. Gohan olhou para suas mãos. Embora ele não estivesse no controle deles na época, eles foram os mesmos instrumentos que mataram Piccolo, outro indivíduo a quem Gohan tinha uma dívida imensa. Pior ainda, significava que ninguém voltaria. 10 meses atrás, Gohan resolveu seu próprio desastre. Mas no final, Freeza provou que sua escuridão estava além do reparo. Cara, não acredito no que aquele monstro fez com a garota, Goku disse com os olhos turvos. Sinto muito que você tenha visto isso. Tenho certeza que ela significou muito para você. Nem mesmo reconhecendo a simpatia de seu pai, Gohan olhou para o cadáver de Vegeta. Pelo menos o príncipe Saiyajin ainda tinha um corpo, algum último vestígio de si mesmo. Arepa foi assassinada da forma mais assustadoramente horrível possível. Uma tortura tão desumana que não saiu da mente de Gohan desde que aconteceu com o braço de um mero oficial. Ele nem queria imaginar o que se passava na cabeça de Arepa. Ela havia testemunhado aquela violência bem ao lado dele. Sua muitas vezes tola falta de medo impediu que isso a afetasse como fez com Gohan, mas no final, foi ela quem sofreu sua ira. Freeza pode ter sido extinto, mas ele quebrou o que restava do coração de Gohan na saída. Mesmo quando a chuva finalmente passou, mesmo quando os raios do sol finalmente apareceram na Terra com um fluxo vivo do espectro de cores a reboque, Gohan ainda sentia uma nuvem pairando acima dele. Apropriar-se disso Freeza garantiria que Gohan nunca se sentisse verdadeiramente livre. Eu não descartaria esses dois ainda, na verdade. O pai e o filho olharam surpresos para Lápis, que parecia calmo como sempre. O que você quer dizer? Goku perguntou. Lembra quando eu disse para colocar um alfinete naquele petisco? Você não estava lá, mas quando Ginyu estava em seu corpo ele começou, apontando para Gohan, ele disse algo sobre Piccolo. Que ele ouviu histórias sobre seu planeta natal, Namek, possuindo um conjunto de orbes que concedem desejos. Os olhos de Gohan e Goku incharam. As esferas do dragão. Goku gritou. Uma luz brilhou na mente de Gohan. Ele se levantou com uma gota de vigor. Agora que você mencionou, Vegeta mencionou a mesma coisa antes de virmos para cá. Então vocês estão pensando que pode haver um outro conjunto de Dragon Balls por aí? Goku perguntou. Lápis assentiu com um sorriso. Exatamente. Goku caprichosamente ergueu os punhos. Ah, sim. Ainda temos alguma esperança. Seu filho, porém, não estava tão otimista. 9 anos na Força Frieza deixaram Gohan sem nenhuma razão para pensar que a fortuna realmente surgiria em seu caminho. Quero dizer, talvez? Mas o fato de as pessoas da Força Frieza saberem sobre Namekusei provavelmente significa que eles já o destruíram no passado. Esses bastardos não deixam um único planeta útil ficar imaculado. Desanimado, Goku baixou os ombros. Gohan odiava ir direto aos pensamentos mais sombrios, mas tinha que ser realista. Permita-me verificar. Todos, exceto um indivíduo de cabelo espetado e camisa azul, olharam confusos para o céu, em busca da identidade daquela voz rouca soando em seus ouvidos. Ei, Heikai. Goku cumprimentou as nuvens. Você estava acompanhando o tempo todo? Sim, e antes de tudo, gostaria de elogiar todos vocês pelo trabalho bem executado. Eu, pelo menos, pensei que Freeza era completamente imbatível, mas vocês aceitaram o desafio. O poder de um Super Saiyan certamente é incrível, não é, Gohan? Você acabou transformando Freeza em frios. Heikai explodiu em gargalhadas. Gohan piscou, perplexo com a voz boba e o trocadilho de má qualidade. Este era o Heikai, a divindade por trás da alardeada técnica Kaioken de seu pai? Goku coçou a nuca desajeitadamente e forçou algumas risadas a saírem de sua boca. Boa. Pelo menos um de vocês conhece comédia. Heikai respondeu. De qualquer forma, para assuntos mais urgentes. Vamos encontrar Namekusei. Alguns momentos se passaram enquanto Heikai presumivelmente conduzia sua busca. Gohan prendeu a respiração, uma ponta de esperança o deixando tenso, mesmo que ele não esperasse muito. Entendi. Em primeiro lugar, você pode encontrá-los na região 9045XY. As coordenadas pegaram Gohan desprevenido. Pelo menos em seu mandato com a Força Frieza, eles nunca se aventuraram perto de lá. Dependendo de quanto tempo Deus esteve na Terra, a descoberta do Heikai rendeu pelo menos uma pequena margem de possibilidade. Agora, deixe-me dar uma olhada mais de perto. Veja, Namekusei já foi um planeta lindo e próspero, mas há muitos séculos atrás, ocorreu um cataclismo que destruiu quase toda a sua vida, sejam pessoas ou vegetação. Embora o planeta deles tenha tendência na direção certa, não sei se sobrou alguém. Abatido, mas não surpreso, Gohan exalou. Não foi um expurgo, mas foi uma agulha no balão da esperança. Pode ser assim que nosso Deus acabou aqui, Kuririn ponderou. Ele escapou da tempestade, e foi há tanto tempo e ele era jovem o suficiente para se esquecer completamente. Ahá! Exclamou o Heikai. Os Namekuseijins ainda estão vivos. Inferno, eles estão florescendo, na verdade, crescendo em número a cada ano que passa. Eles chegam a quase 1000 pessoas agora. Incrível! Goku exclamou.
Gohan olhou para cima, seus olhos arregalados com esperança renovada. Afinal, um certo Namekusein lhe disse para não fugir dos contratempos. No entanto, Kuririn não compartilhava do otimismo. Está tudo muito bem, mas ninguém está preocupado que possa haver quase 1000 pessoas como Piccolo? Não se preocupe. Os Namekusein são pacíficos por natureza, como seu deus era. Imagino que sua perspectiva pode ter sido obscurecida ao testemunhar o lado mais sombrio da humanidade, e essa negatividade deu origem a Piccolo. Gohan acenou com a cabeça em compreensão. Estar perto desse tipo de toxicidade tornaria qualquer pessoa cínica em relação ao mundo, seja um nômade pacifista ou uma criança de 5 anos. Bem, vocês sabem que isso significa. Poderemos trazer de volta Piccolo, Tien, Vegeta e todos os outros que foram mortos hoje. Goku gritou, recebendo aplausos da maioria dos terráqueos. Embora Gohan não estivesse entre eles, ele se virou para o corpo de Vegeta com um sorriso. Embora a possibilidade pudesse ser pequena, ela estava lá. Isso ainda pode ser corrigido. Esperemos que a nave esteja intacta, observou Lápis. Então, novamente, com todos esses pods que pousaram aqui, temos muitos reforços. De qualquer forma, vamos encontrar Bulma, Gohan disse, caminhando em direção ao corpo de Vegeta. Isso não vai parar apenas em trazer todo mundo de volta, então vamos precisar dela para colocar as coisas de volta em funcionamento. O que você quer dizer? Goku perguntou. Depois de levantar o corpo sem vida de Vegeta e colocar o braço sobre os ombros, Gohan respondeu. Frieza tem um pai e um irmão. Muitos suspiros zumbiram entre os terráqueos, até mesmo Goku. A possibilidade de vivenciar aquela loucura novamente amorteceu a trégua. Na verdade, nunca estive perto deles fisicamente, então não sei o quão fortes eles são. Mas pela impressão que tive pelo que Vegeta me disse, dizendo que Frieza e seu irmão Cooler não se dão bem, seja um eufemismo. Duvido que Cooler se importaria com a morte dele, mas ele definitivamente se importaria com a possibilidade de haver alguém forte o suficiente para matá-lo. Temos que sair na frente dele antes que ele venha bisbilhotar aqui. Fantástico, Kuririn gemeu. Ainda mais lagartos espaciais malucos que podem matar todos nós. Claro, se Gohan fosse completamente honesto consigo mesmo, ele não tinha ideia de onde estava com Cooler, ou mesmo de que lado o Imperador estava. Bem, cruzaremos aquela ponte quando chegarmos lá, disse Goku. Vamos encontrar Bulma e descobrir nossos planos. Yancha focou seus olhos nas nuvens. O Bulma está de volta à cidade. Eu não a senti aqui antes. Pelo menos ela está bem. Ele agarrou o corpo de Tien e voou no ar. Enquanto todos o seguiam, o estômago de Gohan se revirou de pavor. Houve uma reação que ele temia. Enquanto ele flutuava, ele olhou para as ruas destruídas, o enorme abismo que Tien deixou em seu valente esforço para segurar Frieza. Os prédios de escritórios em ruínas, praças e escolas destruídas, capotaram veículos. Os pedaços de gelo espalhados que costumavam ser arepa. A força Frieza na qual Gohan serviu por 9 anos deixou sua marca negra na terra, mas ainda havia uma chance de apagá-la. Underline, 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 underline. Bulma não deveria estar onde estava, sentada em uma cadeira dentro do que restava de sua casa, enquanto o ar do enorme buraco que ocupava cerca de 1/4 do diâmetro do complexo soprava contra seu rosto. O que antes era uma nave espacial em frente a ela no gramado agora se tornou uma pilha de metal. Ela fez o que Vegeta exigiu e voou em seu jato. Mas por um lado, seu estresse insano a fez esquecer onde a Torre Korin estava localizada. Toda a adrenalina em suas veias a levou a simplesmente voar em círculos, quase esperando que uma cápsula ou uma explosão a derrubasse. Quando as ondas de choque e as rajadas poderosas se instalaram, ela pensou que iria perder o controle e sair em uma explosão de glória. Quando a atmosfera começou a se acalmar, seu coração não melhorou, na verdade, isso ficou ainda pior. Durante a última meia hora, ela se sentiu menos uma mulher saudável e mais como uma paciente hipertensa com uma dor ardente no peito. Como aconteceu no estacionamento, sua respiração atingiu um ritmo onde ela não poderia voar razoavelmente sem se colocar em perigo, e assim ela recuou para o único lugar que fazia sentido. Um confronto entre os guerreiros mais fortes do universo poderia estar ocorrendo a poucos quilômetros de distância, mas sua casa era o único lugar onde ela realmente se sentia segura. Agora ela estava sentada, fumando um cigarro que logo se juntaria à pilha de 5 que estava ao lado da perna da cadeira. Fazia um bom tempo que não ocorria nenhuma explosão, o que poderia significar uma série de coisas. Tudo o que ela sabia era que seu coração não parava de bater. Ela estava apagando o cigarro e substituindo-o pelo número 7, quando uma rajada de vento e um barulho de pés batendo no chão a derrubaram da cadeira. Instintivamente, ela agarrou a cadeira pelas pernas enquanto se levantava e a girou em autodefesa. Bulma, somos nós. O som da voz de Yancha a tirou de seu feitiço maníaco. Ela abriu os olhos com um suspiro de alívio enquanto examinava o bando de lutadores que conhecia há 2 décadas. Eles pareciam machucados, mas estavam inteiros. No entanto, ela percebeu que havia 2 pessoas que não estavam de pé, uma das quais tinha sido a principal fonte de suas preocupações desde que ela partiu. Eu acabou? Ela perguntou. Sim, Gon disse desanimado. Quando Bulma olhou para Gohan, ela estremeceu com o estado devastado de seu novo traje de batalha. No entanto, ela rapidamente percebeu que Vegeta estava pendurado silenciosamente em seu ombro. Obviamente, em uma batalha climática com o destino do universo em jogo, algumas pessoas iriam se machucar, e Vegeta era tão teimoso que provavelmente esvaziou completamente suas reservas. Quando Gohan o colocou no chão, no entanto, ela percebeu que ele não havia simplesmente se esgotado.
Seu corpo estava rígido. Seu rosto salpicado de sangue por toda a mandíbula havia perdido a tonalidade rica e bronzeada. Ferimentos de entrada cobriam seu corpo como bolinhas, mas 2 em sua armadura deixavam suas pernas bombas. 1 em seu estômago, como aquele que Gohan havia deixado há uma vida inteira. Mas então seus olhos percorreram um rastro de sangue que levava ao morto no meio da placa torácica esquerda. Ela cobriu a boca com as 2 mãos. Oh meu Deus! Ela podia ver isso. Ela podia ver o buraco em seu coração que formava um nó no dela. Sem forças, ela caiu de joelhos sobre o cadáver do orgulhoso príncipe, soluços violentos assaltando seu corpo enquanto uma cascata de lágrimas escorria de seus olhos. Ela segurou a cabeça de Vegeta entre as mãos, tentando desesperadamente se convencer de que ele ainda tinha vida dentro dele. Não, não. Ela murmurou, sua voz quase um sussurro. Você é Vegeta. Você não pode estar morto. Sinto muito, Goku disse, franzindo a testa com simpatia. Bulma fechou os olhos com força, recusando-se a ver um homem que carregava uma presença magnética o suficiente para perturbar sua bússola moral em tal estado. A montanha-russa que ela passou com Vegeta e todos os pensamentos conflitantes que vieram com ela não importavam. Depois de todas as horas gastas quase se matando por esta batalha, isso tirou sua vida. Ele se foi, não apenas do mundo, mas dela. O filho deles. Toda a sua pequena família estranha. Enquanto Gohan se afastou e sentou-se em uma das cristas da parede quebrada da Capsule Corp, de costas para o grupo, a maioria de seus amigos se entreolharam com expressões perplexas. Sem querer ser indelicado, mas estou faltando alguma coisa aqui? Kuririn perguntou. Ah, certo, respondeu Lápis. Vocês sentiram muita falta de estar de vigia no ano passado. Eu não chamaria exatamente Vegeta e Bulma de casal, mas eles tiveram um filho juntos. As mandíbulas coletivas dos outros lutadores humanos bateram no chão, nenhuma com mais força do que a de Yancha. Mesmo com a tempestade de desespero ao seu redor, Lápis encontrou um pouco de humor em suas expressões estupefatas. Mas, como? Kuririn gritou. Isso é só. Ele parou, os sons dela soluçando sobre seu cadáver o fazendo prender a respiração e encolher os ombros. E quer saber? Não importa. Seja o que for que tenha acontecido entre eles, ela claramente está passando por isso. Lápis sutilmente apontou seus olhos para Yancha, curioso para saber o que poderia estar se passando pela mente da antiga paixão de Bulma. A tristeza, talvez até a traição, pareciam torcer as pontas de suas sobrancelhas. A notícia não poderia ter sido fácil de receber. O humano com cicatriz olhou para Bulma e fechou os olhos com um suspiro pesado. Para surpresa de Lápis, ele se curvou e colocou sombriamente a mão no ombro dela. Vai ficar tudo bem, Bulma, Yancha disse, tentando trazer um pouco de positividade de volta para ela. Piccolo morreu também, mas ainda podemos desejar que Vegeta volte à vida. Com um sorriso orgulhoso, Lápis assentiu em aprovação. Bom para ele. Bulma finalmente se afastou do corpo de Vegeta e se dirigiu a Yancha. É sério? Sim, Goku respondeu. O planeta natal de Piccolo, Namek, pode ter outro conjunto de Dragon Balls. Com todas essas cápsulas espaciais por aí, você pode colocar uma nova nave em funcionamento. Bulma finalmente soltou Vegeta e enxugou os olhos. Terei que reconstruir o radar do dragão do Zero também. Desculpe, com tudo o que está acontecendo, nem pensei em protegê-lo. Duvido que o batedor de Gohan tenha sobrevivido aos ataques também. E com este lugar tão destruído, que sabe quanto tempo levará apenas para reunir os materiais. É aí que eu entro. O som de uma voz profunda e rouca, mas feminina, assustou o grupo. Nem mesmo Gohan notou alguém chegar. Mas quando olharam para cima, ficaram tensos ao ver a enorme e gigantesca fera reptiliana com pele azul clara e cabelo verde. Seja lá o que fosse esse monstro, ele vestia calções azuis e a armadura branca e dourada da Força Frieza, com um rosto grotesco e presas imponentes para acompanhá-los. Quem diabos é você? Yancha gritou, enquanto os outros guerreiros assumiam suas posições de combate. Se você acha que pode nos eliminar, já eliminamos um monte de seus amigos. Surpreendentemente, o monstro não atacou. Na verdade, um suspiro cansado veio de sua mandíbula bulbosa. Ainda estou na minha forma de monstro, não estou? Quando a besta repentinamente diminuiu de tamanho, os suspiros da tripulação foram de uma variedade diferente. O monstro havia desaparecido, o corpo engorgitado havia se reduzido a uma estrutura esbelta e curvilínea, enquanto sua pele escamosa se suavizava em uma seda azul mentolada que acentuava seu cabelo verde, tão exuberante quanto as trepadeiras da selva. Ela roubou o fôlego dos terráqueos. Uau, Kuririn ficou maravilhado, até que Lazuli pisou em seu pé. Que homem! Gon ligou. A sábia e amigável faz tudo, ex-integrante da Força Frieza, acenou com a cabeça e sorriu, mas não conseguiu chegar perto de Gohan depois que Yancha e Mestre Roshi pularam febrilmente em seu caminho. Oi, sou Lamb Shop, prazer em conhecê-lo. Yancha disse com a mão estendida. Desculpe pela hostilidade. Roshi o empurrou para o lado. Esqueça o perdedor do primeiro turno, eu sou Mestre Roshi, e para que você saiba que também gosto do visual de lagarto enorme. Lazuli agarrou os 2 homens pelos colarinhos e os arrastou para longe. Ela e Kiyomi trocaram acenos amigáveis. A bela de pele azul virou-se para Gohan. Fico feliz em ver você vivo, garoto. Gohan suspirou, sentindo o mesmo por ela. Kiyomi entrou na Capsule Corp, sua atenção voltada para Bulma. Não entendi tudo e não sei o que é um Dragon Radar, mas também sou engenheiro e trouxe algumas ferramentas e aliados que podem ajudá-lo a colocar suas operações de volta em funcionamento. Bulma finalmente encontrou forças para sorrir com gratidão. Obrigado. Eu agradeço. Embora Kiyomi tenha sorrido de volta, ela franziu a testa para o corpo deitado abaixo dela. Cara, Vegeta, eu poderia falar muito sobre aquele cara, mas odeio vê-lo acabar assim. Frieza e sua sujeira colocaram o universo no inferno, e ninguém sofreu pior do que ele. Bulma olhou para baixo e gentilmente passou a mão pela bochecha de Vegeta. No mínimo ele poderia finalmente descansar em paz. Kiyomi se virou. Mas ele se foi agora, não é, Gohan?
Ela sentou-se no cume ao lado de Gohan, sorrindo quase como uma mãe orgulhosa. Gohan segurou sua bochecha taciturnamente. Sim, mas eu não consegui salvar Arepa. Eu a vi morrer e não pude fazer nada a respeito. Sim, eu senti. Kiyomi gemeu, chutando as pernas sem rumo. Aquela pequena psicopata realmente se tornou a irmã que eu nunca tive no ano passado. Eu me sinto tão inútil que nem estava lá para tentar impedir isso. Gohan apertou a borracha do traje acima dos joelhos, tremores percorrendo seu peito. Você teve sorte. Foi. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas isso não o impediu de agarrar incansavelmente o cabelo com a respiração trêmula. Foi horrível, Kiyomi. Estou feliz que aquele pedaço de merda esteja morto. Obrigado, Gohan. Gohan não respondeu. O trabalho não estava concluído. Kiyomi olhou por cima do ombro. Presumo que o cara carismático com cabelo maluco seja seu pai? Sim. Sabe, naquela época havia outro Saiyajin que se parecia com ele. Até mesmo com o mesmo cabelo. Para um assassino cruel, ele era na verdade um cavalheiro. Agora tudo faz sentido. Gohan presumiu que ela estava falando do mesmo homem de quem Raditz falava ocasionalmente Bardock. Pelo que Raditz havia dito, o homem não se importava muito com ele, como a maioria dos pais Saiyan costumavam fazer, mas ele exalava valor e respeito. Felizmente, ele e Goku trouxeram honra ao seu nome. Então há realmente uma maneira de todos voltarem à vida, hein? Sim. Em primeiro lugar, é a razão pela qual Vegeta e eu viemos aqui, Gohan respondeu. Dragon Balls. Eu já as usei antes. Mas isso foi para consertar desastres que eu criei. Gohan fez uma pausa, uma crosta de vergonha por seus ataques ainda o incomodava. Kiyomi não sabia os detalhes, mas ela soltou um suspiro. Então deve ter sido assim que todas aquelas populações ao redor do universo se restauraram, não foi? Você fez isso. Gohan assentiu. Ele não sentiu necessidade de se gabar ou de receber crédito pelo que simplesmente tinha sido a coisa certa a fazer. Não que isso tenha impedido Kiyomi de sorrir para ele. Eu sempre soube que você era diferente, garoto, disse Kiyomi, o que na verdade curvou o canto dos lábios de Gohan para cima. Pelo menos alguém tentando trazer alguma luz para essa merda. Gostaria que ele tivesse decidido isso antes de me matar. Gohan e Kiyomi se viraram para a fonte daquela voz seca e inexpressiva. Lápis veio do canto e entrou na frente deles com uma leve risada. Desculpe, estou péssimo. Após outro suspiro, Gohan olhou para frente e para trás entre o ciborgue e o engenheiro. Ambos acreditaram nele, concedendo-lhe a fé de que ele poderia se tornar uma pessoa melhor. O fato de ele ainda estar são o deixava em dívida com os dois. Você vai consertar tudo de novo, Gohan, Lápis prometeu. Eu sou a prova viva de que você consegue. E qual seria o seu nome? Kiyomi perguntou intrigada. Lápis. Como Lápis Lazuli. Meu gêmeo tirou a outra metade de mim ainda no útero. Kiyomi sorriu ceticamente. Uma história provável. Não, olhe. Ei, Lazuli. De dentro, a loira virou-se para Lápis. Meu nome completo, sério? E o quê? Com um sorriso infantil e travesso, Lápis mostrou-lhe o dedo do meio. Sim, faça bem o seu também, idiota. Ela riu enquanto virava de volta com seu próprio pássaro e girava de volta. Igualmente bem-humorada e impressionada com a revelação e as palhaçadas que se seguiram. Kiyomi arqueou a sobrancelha. Bem, você me pegou aí. Então, você é como metade de uma joia preciosa? Você poderia pensar assim, mas meus pais nunca conseguiriam convencer uma loja de penhores a ver as coisas dessa forma. Depois que Kiyomi riu, Gohan se mexeu desajeitadamente em seu assento improvisado, sentindo uma vibração estranhamente agradável. Lápis olhou para o céu. Tenho que rir às vezes, eu acho. Se há algo que este planeta estranho me ensinou, sempre há uma luz no fim do túnel. Eu gostaria de ter descoberto tudo o que este planeta tem a oferecer antes, Kiyomi respondeu com um tom alegre. Assim que Gohan estreitou os olhos desconfortavelmente, ele viu seu pai se aproximando na esquina. Ei, todos nós vamos sair em alguns minutos para que todos que estão de vigia saibam que é seguro voltar, disse Goku. Você é mais que bem-vindo para ficar conosco, já que este lugar está uma bagunça. Gohan sabia o que o convite significava. Depois de a maior parte da tempestade ter passado, ele finalmente estava livre para retornar para a família que havia perdido. Mas se essa paz interior estivesse no roteiro após a derrota de Freeza, o cérebro de Gohan não recebeu o memorando. Parte de seu espírito havia sido exterminado mesmo no triunfo, e pontas soltas ainda espreitavam nas sombras. Se ele se permitisse um mínimo de conforto, poderia acabar perdendo de vista tudo o que precisava ser consertado. Não havia paz para desfrutar na Terra, o planeta tinha sido fraturado e agora precisava de se recompor. Vou pensar sobre isso, Gohan finalmente respondeu, olhando carrancudo para o chão sob seus pés. Eu realmente preciso ficar sozinho agora. Entendi, Goku respondeu com um sorriso relaxado e benevolente. Ele se virou para voar para longe, mas olhou por cima do ombro uma última vez. Estou muito orgulhoso de você, filho. Estamos todos aqui se você precisar de nós. Obrigado. Com isso ele voou e os outros logo seguiram. Yancha trouxe o corpo de Tim para cima e saiu momentos depois. Apenas Lápis e Kiyomi permaneceram onde estavam, aparentemente ocupados demais conversando para perceber a saída de todos. Kiyomi finalmente se levantou, direcionando sua atenção para Gohan e Bulma. Vou começar a reunir meus aliados para que possamos ajudar a colocar todos de pé. Legal, Gohan respondeu. Acha que poderia me ajudar, Lápis? Talvez? Lápis respondeu, ganhando outra risada de flerte de Kiyomi. Eles voaram juntos. Com quase todos mortos, Gohan passou as mãos sobre os olhos, sem nada para ver além da paisagem quebrada de West City. Seu poço de emoções foi drenado muito mais do que sua energia, esgotada. A imagem de Arepa tão indefesa e medrosa antes de se desintegrar em milhares de pedaços já havia se tornado um elemento permanente em sua memória, assim como os últimos suspiros de Vegeta. Ele quase desejou que Freeza ainda estivesse vivo, para que ele pudesse ter um saco de pancadas onde pudesse descarregar sua raiva e pensar apenas na batalha climática.
Em algum nível, Gohan sentiu que merecia se sentir assim, embora os expurgos dos quais ele participou geralmente não deixassem sobreviventes. Alguns planetas trouxeram alguns soldados úteis para o rebanho da Força Frieza que tiveram que conviver com a dor do que perderam. Mesmo que pudesse ser revertido, o ferimento o paralisou. Ei, Gohan! Gohan se virou. Bulma estava de volta em sua cadeira, seu corpo caído na direção de Vegeta enquanto ele estava deitado. Os olhos dela estavam tão grogues quanto os dele. Eu sei que as coisas entre você e Vegeta foram complicadas, para dizer o mínimo, mas obrigado. Com uma risada sarcástica, ela acrescentou. Tenho certeza de que ele está olhando para cima com o que chama de sorriso. Olhando para cima. Tal era Vegeta. Ele não tinha ilusões sobre o que o esperava na vida após a morte. O destemor sem remorso que o príncipe carregava em cada movimento seu muitas vezes deixava Gohan com inveja. Se você não se importa que eu pergunte, o que aconteceu? Está tudo bem, você merece saber. Gohan respirou fundo enquanto se forçava a reviver aqueles momentos. Era uma viga destinada a mim. Ele foi o único que viu e pulou no caminho. Um choque atingiu os olhos de Bulma. Ela sorriu para Vegeta com espanto. Aquele filho da puta. Sua voz brilhava com nada além de admiração, talvez até amor. O príncipe notoriamente egoísta saiu em glória altruísta. Apropriado. Mesmo na morte, esse cara me deixou sem ideia do que fazer com ele, disse Bulma. Ela se levantou e puxou o corpo dele para o ombro. Espero que ainda tenha uma cápsula onde possa guardar os corpos dele e de Tien. Temos muito trabalho a fazer, mas não podemos perder a esperança. Ela se virou, mas não deu muitos passos antes de parar. E Gohan, por favor, não se culpe pela morte dele. Se ele fizesse algo assim por você, duvido que ele se arrependesse. Você honrou o sacrifício dele e nunca pense o contrário. Gohan acenou com a cabeça com profundo agradecimento. Ele relembrou a batalha com Cabne, a provação que primeiro trouxe arepa à sua vida. Depois de destruir Cabne e seu mecha gigante sem deixar vestígios, um soldado tentou derrubar Vegeta com um raio semelhante. Gohan o expulsou do caminho e sua baixa estatura o salvou da morte. A partir daí, a atitude de Vegeta em relação a ele mudou sutilmente, passando a considerá-lo mais como um igual. Talvez ele se sentisse em dívida. Bulma finalmente foi embora, mas não sem que Gohan a interrompesse. Ei, espere. E aí? Você tem mais cigarros? Underline, 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 underline. Gohan estava sentado no topo de uma grade de proteção em uma rua movimentada, ainda vestindo o mesmo terno surrado enquanto um cigarro pendia de sua boca e trazia uma névoa agradavelmente cancerosa de tabaco para suas narinas. Já se passaram 3 dias desde a batalha com Frieza, e ele dormiu durante 2 deles. A saída daquela energia volátil finalmente caiu sobre ele com os ferimentos, embora agora ele se sentisse dolorido. Ele nem tocará num cigarro desde que saiu da câmara hiperbólica do tempo, mas a tristeza restaurou velhos hábitos por necessidade. A cidade que estava sendo reconstruída antes dele não era West City, mas Orange Star. Do outro lado havia um quarteirão repleto de casas e negócios de todos os tipos, ferramentas espalhadas pela calçada enquanto escadas, guindastes e tratores se posicionavam para aclimatar a reconstrução. Todos, desde trabalhadores da construção civil até cidadãos comuns de várias idades e formas, assumiram os esforços, unindo-se para ajudar a reconstruir a sua casa. Se Gohan sabia alguma coisa sobre a outra metade do sangue que corria dentro dele, era a resiliência dos humanos. Eles não estavam sozinhos, é claro, já que os humanoides de pele mentolada da raça de Kyome também se espalharam pelo planeta para ajudar a causa da Terra. Eles também eram ex-membros do horrível exército de Frieza que viam um propósito maior para si mesmos. Você não é um pouco jovem para fumar, garoto? Perguntou uma voz rouca próxima. Depois de soltar um rastro de fumaça, Gohan voltou sua atenção para um humano grande e corpulento, com pele bronzeada e cabelos pretos e inchados. Algo em sua aparência parecia familiar a Gohan, e não apenas porque ele se parecia com Nappa se tivesse cabelos e olhos azuis. Mesmo assim, ele encolheu os ombros. Se ele tivesse idade suficiente para travar batalhas em escala global, com certeza poderia fumar. Não posso impedir você, eu acho, disse ele. Mas se você acha que tem idade suficiente para fumar, talvez possa me ajudar? Gohan bufou irritadamente. O bastardo aparentemente leu sua maldita mente. Claro, sendo a pessoa mais forte do planeta. Foi um pouco preguiçoso da parte de Gohan apenas sentar e observar enquanto os humanos trabalhavam com mãos e pés para reparar os danos que no final das contas, ele havia convidado para sua reunião. Porta. Então, ele se levantou da grade. Se você simplesmente desdobrar esta escada e firmá-la para mim, seria incrível, disse o grandalhão, olhando para a delicatessen a alguns metros de distância. Uma placa que dizia Orange Star Slices com a foto de uma pizza ao lado estava pendurada precariamente. Depois de verificar a caixa de ferramentas sob o pé do homem, Gohan juntou 2 mais 2. Posso consertar isso sem a escada, na verdade. Antes que o sujeito de cabelos inchados pudesse fazer qualquer pergunta, Gohan pegou alguns pregos da caixa de ferramentas e os colocou na boca ao lado do cigarro. Deixando o homem confiante em uma bagunça gaguejante, Gohan voou para o ar, agarrou a extremidade desequilibrada da placa e alinhou-a corretamente antes de colocar um parafuso contra ela e simplesmente perfurar a parede. Ele fez o mesmo até o final. Quando ele saltou de volta para o chão, o grandalhão estava olhando para ele com olhos dilatados de desenho animado. Uau, você não é uma criança comum, hein? Quantos anos você tem? Desde a câmara hiperbólica do tempo, Gohan teve que parar e pensar sobre isso. 14, ele respondeu, embora tecnicamente tivesse vivido 15 anos. Nossa, eu também tenho uma filha da sua idade. Se ela pudesse voar assim, esqueça que ela me ouviu, e...
Ela já é imprudente o suficiente. Gohan assentiu e olhou em volta, vendo que mais poderia precisar de sua ajuda. Pelo canto do olho, ele percebeu o grandalhão balançando o braço para a esquerda. Na verdade, ela está aí. Droga, ela deveria estar descansando essa perna. Ei, Videl. Eu não disse para ficar em casa? Videl? Gohan virou a cabeça para a esquerda em estado de choque. Agora ele se lembrou porque reconheceu esse homem. Ele era o Senhor Satan, o campeão de artes marciais que já possuiu a Dragon Ball de 4 estrelas como troféu. E com certeza, a garota para quem ele estava ligando era a mesma com aquele rosto estranho. Só que agora ela estava de muletas enquanto seu pé direito pendia acima do chão com um gesso em volta dele. A garota de cabelos negros se virou e cruzou os olhos azuis em um olhar furioso. Ah, vamos lá, pai é. Suas palavras morreram quando ela percebeu quem estava ao lado dele. Gohan? O mais rápido que pôde, ela mancou até Gohan e o Senhor Satan, tonta de excitação. Embora ela parecesse relativamente bem, o gesso e as bandagens em seu rosto revelaram como ela sofreu com a invasão. Ei, você é Gohan, ou apenas um cara em seu corpo? Videl perguntou. Sou eu. Recuperei meu corpo. E parece que também ficou bastante danificado, observou Videl com uma careta. Você lutou contra aqueles alienígenas, não foi? Espere, você conhece esse garoto? Senhor Satan perguntou com consternação. Por que você não me contou que anda com um garoto que tem superpoderes e, mais importante, é um menino? Enquanto Gohan revirava os olhos, Videl gemeu. Olha, pai, você poderia nos dar um minuto? Você tem sorte de eu ter trabalho a fazer, Senhor Satan resmungou, embora sorrisse humildemente para Gohan. E que esse garoto pudesse me dar um choque. Ele saiu correndo, deixando os dois adolescentes olhando um para o outro em um silêncio desconfortável. Ei, ela disse. Ei. Ela pulou e sentou-se no corrimão que Gohan havia ocupado antes, e ele se juntou a ela. Os ferimentos dela eram a principal história em sua mente. Ela tinha visto alguns dos soldados? Alguém que ela conhecia morreu? Ela foi atacada diretamente? Ele não queria pensar nisso, mas essas foram as perguntas que lhe surgiram. Presumo que você salvou o dia. Ela perguntou. Gohan assentiu enquanto soprava a fumaça em silêncio. Você tem namorada, não é? E o nome dela é Arepa, e eu e ela somos parecidos. Certo. Os olhos de Gohan tremeram alarmantemente. Como você? Você me chamou por esse nome no começo, o cara alienígena me chamou assim, e aquele cara mal-humorado com cabelo maluco não disse isso, mas tenho quase certeza de que era isso que ele queria dizer. Então, apenas juntei tudo. Gohan observou o rosto dela. Pensamento pensativo e frustração percorreram seu rosto. Está tudo bem. Estou com um pouco de ciúme, mas já nos encontramos 3 vezes, ela argumentou com um leve sorriso. Faz sentido porque você seria tão estranho perto de mim. Observar seu rosto e sua pele pálida, cabelos escuros e olhos sombreados como gelo deixou Gohan com um buraco taciturno e vazio em seu peito. No fundo, ele escolheu ficar deprimido em Orange Star City esperando que ela aparecesse, para que ele pudesse pelo menos ver o rosto de Arepa com um pouco de vida. Mas com ela fora até novo aviso, ele realmente aceitou que a garota ao lado dele não era uma cópia da garota que capturou seu amor. Ela pode ter tido o rosto e até a atitude, mas nenhum dos dois conseguiu preencher o vazio que ficou em seu coração. A garota que o salvou de Cabne, animou seu espírito durante a crise da Força Frieza e se colocou em risco por ele era ela mesma. Como ela mesma disse, Videl simplesmente se parecia com ela. Ela está bem? Gon tirou o cigarro da boca e o torceu entre os dedos, uma dor queimando em seu estômago. Não, ela não está. Ele respondeu com a respiração trêmula. Sinto muito, respondeu Videl. Ela esmagou o punho na própria perna. Deus, eu gostaria de ser tão forte quanto você para poder ter feito algo sobre isso também. Bastou uma luz cair sobre mim e eu estava pirando desamparado. Não, você não deveria querer isso. Gon olhou carrancudo para o que restava de seu cigarro. Sem uma muleta como a de Videl, ele não conseguiu lutar contra a lágrima que borbulhava em seu olho. Nada de bom vem disso. Videl foi inflexível, porém, franzindo a testa com as sobrancelhas rígidas. Mas eu poderia realmente ter feito algo em vez de esperar que as pessoas me salvassem. Você está bem, Gon interrompeu enquanto as bolhas rolavam em suas bochechas. Apenas seja normal. Do jeito que cheguei a tudo isso, há muita dor. Gon cobriu os olhos lacrimejantes. O rosto dessa garota pode não ser o de Arepa, mas com certeza lembrou Gon de seu fim doentio. Até que ele pudesse juntar os pedaços dela novamente, ele não poderia escapar da memória. Isso não foi tudo que deixou Gohan uma bagunça trêmula e soluçante, tudo que levou à batalha que devastou a Terra. Videl teve uma infância feliz e normal, com perigos ocasionais que nunca foi sua função extinguir. Gohan e Arepa foram forçados a se tornar adultos perigosos desde que eram crianças. Sua vida foi definida pelo desastre e pelo desespero. Porém, justamente quando ele sentiu seu aperto afrouxar, o braço de Videl deslizou ao redor de seu ombro para puxá-lo de volta. Ele olhou para cima com um olhar atordoado e abatido. Está tudo bem. Todos nós precisamos de um abraço às vezes, disse Videl, com um sorriso gentil. E você tem aquelas coisas de dragão, certo? Vai ficar tudo bem. Ela vai ficar bem. Ela estava certa, e não apenas sobre as Dragon Balls. Gon precisava de um abraço. Ele estava atrasado. Ao longo dos anos, ele construiu uma concha tão resistente que seu instinto natural se tornou de evitar o contato dela. Mas ele permaneceu exatamente onde estava, permitindo que suas emoções fluíssem sob o guarda-chuva de conforto dela. Ela pode não ter sido Arepa, mas tornou-se uma amiga. Eles permaneceram no trilho por 1 hora. Underline, 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 underline. Uma semana laboriosa depois, Gon estava no gramado e examinou a recém-reparada Capsule Corp 0, mais conhecida como sala de gravidade.
Liderado pelos cérebros combinados de Bulma, Kiyomi e Gohan, o grupo de citrias que Kiyomi trouxe com ela ajudou a reconstruir não apenas a nave, mas o Dragon Radar e a maior parte da Capsule Corp. Faltava concluir apenas uma parte do telhado, coberta apenas por uma camada de madeira e malha. Bulma saiu da nave e se aproximou dele, usando óculos de proteção e uma regata que revelava a grande quantidade de gordura que cobria sua pele. Ufa, nada que um trabalho duro não resolva, hein? Sim, Gohan respondeu preguiçosamente enquanto seu sangue corria em antecipação, sabendo que sua jornada para Namekusei estava por vir. Então essa garota Kiyomi, ela te ensinou tudo o que você sabe, certo? Bulma perguntou. Depois que Gohan assentiu afirmativamente, Bulma encolheu os ombros em um esforço para parecer indiferente. PFFT. Ela está bem, eu acho. Quero dizer, sim, ela é legal, inteligente e uma voz sensual que provavelmente poderia ler a merda de um monólogo no ir. Mas ela é tipo, um 7 em 10, na melhor das hipóteses. Gohan não pôde deixar de apertar os olhos. Ok. A alguns metros de distância, Kiyomi ajudava alguns trabalhadores com o telhado, flutuando entre as ferramentas. Bulma olhou, girando os dedos pelos cabelos enquanto seus olhos tremulavam em um torpor melancólico. Diga, você acha que ela pode gostar de garotas? Gohan empalideceu. O que? Eu disse isso em voz alta, não foi? Mudando rapidamente de assunto antes que Gohan pudesse questioná-la, Bulma arrancou os óculos. De qualquer forma, a nave está pronta e eu já chamei Goku. Até aprimorei o simulador de gravidade. Assim que você tiver o traje de batalha substituto esperando por você, você estará pronto. Gohan franziu a testa, desejando ter pedido a alguém para refazer a roupa de Piccolo antes. Depois da historinha distorcida de Frieza, ele não queria mais nenhuma associação com aquela armadura ou suas cores, nem mesmo por despeito. Mas então, ele se lembrou de seu primeiro dia na Força, naquele planeta fornecedor. Vegeta explicou como a infame armadura da Força Frieza foi realmente apropriada dos Saiyajins. Talvez ele pudesse recuperá-los à sua maneira. Ele se voltou para Bulma com uma ideia. Diga, seria tarde demais para pedir cores diferentes? Nada que eu não consiga passar em um processador por meia hora, disse Bulma. Só me deixe saber o que você quer e eu farei isso. 30 minutos depois, Gohan voltou ao gramado com um uniforme novo e com cores diferentes. Um macacão e armadura azul petróleo escuro, quase preto, com placas verdes, as cores que ele havia assumido originalmente. As cores que Arepa lhe roubou. Um pedaço dela e um pedaço de seu antigo eu iriam na jornada junto com ele. Há uma explosão do passado, disse Kiyomi, parada ao lado de Lápis perto de uma das mesas no gramado. Gohan sorriu de volta. Um carro acabará de chegar e dele veio Goku. Ele não estava sozinho, pois Shishi o seguiu para fora do carro e acenou para Gohan. Ei! Desculpe, eu só precisava me despedir de vocês antes de partirem, disse Shishi. Gohan se juntou a seus pais sem objeções ao amor de sua mãe. Já fazia um tempo desde a última vez que ele a viu. É certo que isso lhe trouxe uma sensação de calma. Ele estava tão preocupado em colocar tudo em ordem para não ter que pensar na morte de Vegeta e Arepa. Mas talvez se estabelecer com sua família pudesse ter sido refúgio suficiente. Estou tão orgulhoso de você, filho. Goku me contou tudo. No entanto, Shishi logo pigarreou desajeitadamente. Agora todos nós sabemos o que sinto por aquele cara. Mas se é importante para você, Gohan, isso é tudo o que importa. Um sorriso bobo surgiu no rosto de Shishi, pegando Gohan desprevenido. Espero que você traga essa sua namorada também para que eu possa conhecê-la. Com um forte rubor, Gohan fez uma careta para o pai. Você contou a ela sobre isso? Como sempre fazia, Goku riu e coçou a nuca. Foi mal. Eu não disse nada sobre uma namorada, no entanto. Mamãe sabe, Shishi bufou. Ela deu um passo em direção aos dois meninos e bagunçou seus cabelos com cada mão. Boa sorte, vocês dois. Se vocês morrerem, eu mato vocês dois. Bem, tente não fazer isso. Goku riu. Até Gohan riu. A dupla Saiyajin pai e filho saltou do carro e marchou até a nave com um propósito. Então, presumo que vamos acabar com as Dragon Balls e o resto dos pequenos negócios da família de Frieza de uma só vez? Goku perguntou. Não o Império, isso levaria anos, respondeu Gohan. Nós realmente só precisamos nos preocupar com seu pai e irmão. Eu poderia contar nos dedos de uma mão quantas pessoas realmente servem voluntariamente à Força Fria. Com Cooler e King Cold fora de cena, a maioria de seus trabalhadores se alegrará. Algumas pessoas podem tentar para começar um novo império, mas eles estarão apenas brigando por migalhas. Eles não importarão. Faz sentido, Goku respondeu. Eu não gostaria de perder todo esse tempo, de qualquer maneira. As sobrancelhas de Gohan se curvaram em pensamento, entretanto. Mas, não sei. Não estou dizendo que o irmão de Frieza poderia estar do nosso lado. Mas Vegeta e Arepa me contaram algumas coisas que me fazem pensar que ele está realmente mexendo os pauzinhos nas sombras para nos ajudar. Você acha? Aquele punk que nos prendeu, Gohan começou, carrancudo só de pensar em Gohan. Ele começou toda a bagunça que fez com que eu e Vegeta fugissemos para cá também. Frieza me mandou para uma armadilha mortal, mas Vegeta disse que enquanto isso acontecia, Cooler chamou Frieza para fora da base e um de seus homens até deixou saber. Isso deu a ele liberdade para matar um dos principais oficiais de Frieza e salvar Arepa e Kiyomi. E então Arepa disse que quando os soldados de Frieza derrubaram ela e Kiyomi em outro planeta, foi um dos caras de Cooler que salvou eles. Deve ter sido uma luta pelo poder então. Talvez. Vamos estar preparados para qualquer coisa. Chegaram à rampa da nave e pararam, olhando para cima da chapa de aço e para dentro da sala, onde passariam 6 dias treinando no caminho para Namekusei e além. Gohan passou a maior parte de sua vida tendo tudo ao seu redor destruído nas garras da Força Frieza, mas agora era a hora não apenas de recompor as coisas, mas de se libertar de suas mãos escorregadias de uma vez por todas. Ele deu um passo até que... Ei, idiotas! Assustados, Goku e Gohan se viraram.
Bulma estava parada ao lado de Xixi perto do carro, olhando feio e segurando uma bússola verde. Esquecendo alguma coisa? Os dois Saiyajins riram. Aquela não era uma bússola comum, era o radar do dragão. Opa, Gohan disse antes de pular até Bulma e recuperar o radar. Desculpe por isso. Se vocês me ligassem no meio do espaço sobre essa merda, eu poderia ter iniciado o mecanismo de autodestruição, brincou Bulma morbidamente. Depois de uma risada, uma forte dose de determinação endureceu a expressão de Gohan. Vegeta estará de volta. Bulma correspondeu ao fogo dele, seus olhos tão intensos quanto os do príncipe Saiyajin. Eu sei que ele vai. Ele partiu, agora completamente pronto para fazer a viagem espacial mais importante de sua vida. Não seria a viagem de 1 ano que o levou ao pesadelo da Força Freeza, ou as viagens a vários expurgos. Esta era possivelmente sua única chance de viver a vida que desejava sem remorso. A paz estava a apenas 6 dias de distância. Gohan e Goku ficaram no centro da sala de gravidade lutando desesperadamente por ar. Embora o traje de batalha de Gohan estivesse em boas condições, exceto por alguns arranhões, o de Goku foi reduzido a uma série de trapos pendurados em sua pele machucada. O monitor, apenas alguns centímetros acima da cabeça de Goku, lia 180 Gs, produzindo uma pressão que sobrecarregou até os ossos de 2 Saiyajins eficientes em batalha. Levar Goku ao nível Super Saiyan antes de sua excursão para decepar as 2 cabeças da Força Fria tinha sido a principal prioridade de sua viagem, agora no 4º dia, mas não parecia importar quanta punição Goku recebia internamente, e muitas vezes contra as paredes de aço reforçadas da nave. Eles simplesmente não conseguiram levá-lo até lá. O Saiyan de sangue puro caiu de costas e recuperou o fôlego, exausto de mais uma luta de vigas da qual ele havia perdido. Cara, eu simplesmente não consigo hackear. Gohan seguiu o exemplo de Goku e sentou-se também. Você não está sozinho. Se eu ainda não consigo descobrir como trazer esse poder de volta sozinho, como posso ajudá-lo a alcançá-lo? Bom ponto, Goku riu. Gohan fechou os olhos, fazendo como havia feito durante toda a jornada e tentando ao mesmo tempo focar em seu ki e reimaginar a sensação daquela transformação. Naquela forma estressante e ineficiente que ele pensava ser o Super Saiyajin, a fonte de energia era óbvia, sua cauda. Mas no caso do Super Saiyan, ele não conseguiu definir. Acho que é raiva, Goku meditou. Ver Vegeta e aquela garota morrerem daquele jeito foi claramente o que trouxe isso à tona para você. Os olhos de Gohan se contraíram involuntariamente. Eu sei. Eu até tentei voltar a esse estado mental, mas... Gohan abriu os olhos e as palmas das mãos, observando seus dedos trêmulos. Quando penso nas mortes deles agora, não fico mais bravo. Já descontei toda a minha raiva em Freeza. Tudo que me resta é o vazio onde eles costumavam estar. Parecia comigo há muito tempo. Goku respondeu com uma risada triste. Gohan lançou os olhos para seu pai e estudou seu sorriso cansado. Depois que você foi levado embora, fiquei muito bravo por um longo tempo. Broly não era o cara mais fácil de se conviver. Eu só senti ódio de verdade uma vez antes disso, por Big Daddy Piccolo e seus capangas. Mas tomei cuidado disso. Mas Raditz... Com um aceno de cabeça, Goku assobiou. Eu odiava a palavra Saiyan, caramba. Tenho quase certeza de que estava com raiva de mim mesmo só por ser um. Eu estava entusiasmado e pronto para usar a energia nuclear para ter você de volta. Quando Goku apoiou os cotovelos nos joelhos e suspirou, Gohan baixou a cabeça. Ele nunca tinha visto seu pai falar longamente sobre como lidou com o incidente. Ele sabia que Goku era um cara que sempre manteve o lado positivo, mesmo em graus absurdos. Só de pensar nele fraturado deixou um nó no estômago de Gohan. E por pior que tenha sido para mim, foi muito pior para sua mãe. As palmas das mãos de Gohan cerraram-se em punhos. No primeiro ano, ela basicamente nunca saiu da cama, disse Goku, uma gota de suor escorrendo por sua cabeça. E quando voltei vazio, e quando as esferas do dragão? Goku olhou para cima estremecendo, fazendo Gohan estremecer com um lembrete. Não funcionou. Eu sou. Goku acenou para ele com sua benevolência habitual. Não se preocupe com isso. Eu entendo. Gohan suspirou, cético quanto à resposta de Goku. De todo o vitriolo que ele vomitou naquele primeiro dia de volta à Terra, esse pareceu ser o que mais partiu seu coração. Mas cara, quando ficou claro que talvez eu nunca mais te visse, tudo desmoronou. Xixi foi basicamente um zumbi por alguns anos, meio que entrando no piloto automático. Eu até parei de treinar por um tempo. Apesar do assunto negativo, Goku começou a rir. Gohan cantarolou perplexo. Ah cara, você deveria ter me visto há cerca de 7 anos ou mais. Fiquei todo flácido e nojento. Não foi até que Piccolo começou a criar problemas novamente que eu finalmente voltei ao ritmo das coisas e honestamente, foi ajudou. A emoção da luta e de voltar à minha rotina tirou um pouco minha mente de você. Foi a mesma coisa comigo, Gohan respondeu. Rejeitei esse desejo porque pensei que estava mantendo vocês seguros, mas no fundo, acho que estava apenas evitando vocês. Achei que se apenas me dedicasse ao objetivo e lutasse, poderia simplesmente enterrar todos os sentimentos ruins. A maneira como você reagiu quando me viu pela primeira vez, foi disso que eu sempre tive medo. O sorriso de Goku mudou de forma sombria. Sinto muito por isso, Gohan. Sempre soube que havia algo suspeito no que Shenron disse, especialmente depois que descobri sobre Freeza. Mas eu nunca poderia deixar o garotinho que Raditz levou embora, e foi isso que pensei. Estaria recebendo se você voltasse. Foi estúpido. Se eu tivesse algum respeito por mim mesmo, não teria durado muito, Gohan respondeu amargamente. Mas depois que todos continuaram me pressionando, eu queria me sentir forte. Todos aqueles rostos assustados nos planetas que atingimos, eles me deixaram doente. Era como se eu estivesse vendo aquele garoto de novo. Gohan não percebeu o quanto estava raspando os dentes.
Depois de todos esses anos, um pedaço dele que se ressentia daquele bebê chorão ainda existia. Mas olhe para você agora, Goku ficou maravilhado. Ninguém pode tocar em você, e você se livrou do chefe malvado. Gohan lançou um olhar para o rosto de Goku que ele não lançava há um ano. E daí? Isso não é importante para mim há muito tempo, se você ainda não percebeu. Foi mal, Goku respondeu, coçando desajeitadamente a nuca diante do ressentimento de Gohan. Esse é o Saiyajin falando, eu acho. Optando por recuar para sua concha, Gohan cruzou os braços e fechou os olhos. A devastação da luta de Freeza restaurou seu velho e mau hábito, desviando de seus verdadeiros sentimentos. Ele gostou de ter poder sobre Freeza, ele fez questão de esfregar sal na ferida. Ele não queria apenas o poder do Super Saiyan de volta por uma questão de utilidade. Ele ansiava por aquela onda revigorante mais do que pela nicotina mais potente. Eu me senti muito assim, Goku murmurou, tirando Gohan de seu feitiço. Eu não estava apenas com raiva de Raditz naquela época. Ele me bateu com um chute. Eu trabalho tanto para ser o mais forte que posso e não consegui nem proteger meu próprio filho. Se eu tivesse sido forte o suficiente, eu nem estaria lá, Gohan completou com um sorriso malicioso. Sim, eles disseram isso bastante. Eventualmente eu acreditei. Essa é a maior razão pela qual fui tão desagradável com você quando cheguei aqui. Sim, eu aposto. Odeio admitir, mas nem tenho certeza se fiquei tão deprimido só porque você se foi. Depois que derrotei Piccolo e finalmente superei o obstáculo do torneio de artes marciais, pensei que era o cara mais malvado do mundo. Agora descobri que eu tinha um irmão no espaço que poderia simplesmente chutar minha bunda daquele jeito? A ponto de eu não conseguir nem salvar meu próprio filho? Goku balançou o punho. Cara, fiquei tão enojado. Gohan riu. Então eu não sei se você teria se divertido com isso ou apenas ficado ainda mais furioso se visse onde Raditz realmente estava no grande esquema das coisas. Você já se perguntou por que ele me levou embora? As sobrancelhas de Goku se uniram em pensamento. Sempre achei que era uma armadilha, ou pior. Nunca quis pensar muito sobre isso, para ser sincero. Tenho certeza que você já descobriu como aqueles rastreadores que usamos medem o ki das pessoas. Bem, a leitura que ele obteve de mim foi 2 vezes mais forte que a sua. Goku quase caiu. O quê? Sério? Quer dizer, você estar mais forte quando voltou fazia sentido, mas mesmo sendo apenas um bebezinho? Levei uma vida inteira treinando só para conseguir o pouco de poder que eu tinha naquela época. Xixi nem deixou você treinar e você foi muito bom. Inacreditável. Sim, acredite ou não, Raditz era na verdade um covarde. Eu era mais forte do que ele logo de cara. Ele era basicamente o saco de pancadas. E muito preguiçoso nisso, disse Gohan com uma risada diante da visível frustração de Goku. O cara que me bateu com um chute era um covarde. E meu filho pequeno de 4 anos era um aliado mais digno do que eu. Goku olhou para cima com um sorriso irritado e histérico. Se Raditz tivesse ficado por aqui, você poderia ter vencido toda a luta para nós por acidente. Agora estou me perguntando se Goten poderia ter eliminado Freeza com um golpe. A menção de Goten, Gohan olhou para baixo e bateu preguiçosamente os dedos nos azulejos. Um grunhido desconfortável revelou sua disposição ao pai. Desculpe. Não, Gohan interrompeu. Está bem. Bem, eu quis dizer, desculpe, eu meio que mantive isso em segredo de você no começo, Goku respondeu. Quero dizer, não que eu tenha tido a chance de dizer algo sobre isso com toda a briga, mas não deveria ter saído por acidente. Acho que eu sabia que você se sentiria assim. Eu estava sendo um pirralho. Eu esperava que você e minha mãe fossem tão solitários e miseráveis quanto eu. Nós definitivamente estávamos antes dele. Cada vez que sua mãe passava pelo seu quarto, ela começava a chorar. Sabíamos que nunca poderíamos substituí-lo, mas só queríamos tornar as coisas um pouco mais alegres. Na verdade, foi sugestão de Bulma. Goku olhou para o abismo negro do espaço através da janela com olhos afiados. Isso me fez treinar ainda mais. Eu não ia deixar nada acontecer com ele. Eu precisava provar que poderia proteger meu próprio filho. Só de vê-lo sentado de pernas cruzadas, Gohan pôde ver aquele espírito Saiyajin ardente nadando nos olhos de seu pai. Só que ele tinha um propósito maior do que apenas ser mais forte. Alguns momentos depois, sua expressão voltou a ser uma risada. Claro, veja o que aconteceu. Fiz todo esse trabalho para proteger meu novo filho, e agora descobri que é meu primeiro filho quem tem que me proteger. Estou relaxando. Gohan balançou a cabeça. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Se Goku não tivesse quase se destruído para derrotar Avocado, eles não teriam chegado longe o suficiente para derrotar Freeza. Se Goku não tivesse protegido Gohan de si mesmo, ele teria destruído toda a Terra. Estou começando a entender toda essa coisa de Saiyajin. Acho que sempre tive isso dentro de mim, mesmo quando não sabia, disse Goku. Aqui estamos, conversando sobre toda a merda que eles nos fizeram passar e ainda estamos tentando trazer um deles de volta. Eu deveria odiar esses caras, disse Gohan, referindo-se a Vegeta junto com Nappa e Raditz. Tenho quase certeza de que eles queriam que eu fizesse isso. Mas não posso. Sim, acho que percebi isso na Câmara do Tempo com Vegeta, Goku meditou, olhando para o teto com um sorriso de admiração. Aquele cara, eu pensei que estava maluco, mas ele é um maldito maníaco. Ele mal se preocupa com seu próprio bem-estar, muito menos com o de qualquer outra pessoa. Acho que quando sua vida é uma grande batalha real, não importa se é um homem adulto ou uma criança. Se você pode andar, você pode lutar. Foi assim que aconteceu. Vivíamos em nossa pequena bolha segura na Terra, Gohan começou, olhando para o vácuo pelo qual havia viajado em inúmeras ocasiões. Mas lá fora, ou você é forte ou não é. Raditz vinha travando batalhas de vida ou morte desde que tinha a mesma idade que eu quando ele apareceu. Éramos os loucos aos olhos deles. É estranho, não é? Pelo menos aqueles caras só queriam que eu fosse forte. Eles não estavam tentando me torturar ou me humilhar como Freeza. Depois que eu provei meu valor, eles me aceitaram. O orgulho cresceu no peito de Gohan ao relembrar as batalhas que travaram juntos.
Eu salvei a vida deles e eles salvaram a minha. Vegeta não tem nada a provar para mim, Goku respondeu. Quero dizer, ele ainda é um cara muito desagradável, mas se ele aceitasse uma trave por você desse jeito, ele está bem para mim. Gon olhou para o painel de controle da nave espacial. Ele e Vegeta travaram muitas lutas dentro das paredes da nave para se preparar para a Frieza, empurrando-se até seus limites e além. Eles descontaram muitas de suas frustrações um com o outro, sabendo que se não conseguissem sobreviver, não valeriam muito. Mas no final, Vegeta provou que valia muito. Valeu a pena ir além para revivê-lo. Mas ainda estou confuso sobre uma coisa, Goku interrompeu. A garota que foi morta, ela era realmente diferente daquela que nos ajudou a entrar no Nimbans? Porque algumas coisas não estavam batendo. Gohan riu. É uma longa história. Underline, 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 underline. O sexto dia havia chegado. Os esforços para tornar Goku um Super Saiyajin ainda não deram sorte, mas Gohan percebeu que eles tinham bastante tempo entre Namekusei e onde quer que encontrassem Cooler. Se acontecesse, aconteceria e na pior das hipóteses, Gohan poderia cuidar deles sozinho, de qualquer maneira. Através da janela de alguns metros de diâmetro, Gohan podia ver uma esfera verde aumentando de tamanho a cada segundo que passava. E acho que o planeta seria verde, Goku disse, subindo do segundo andar com um uniforme novo. Gohan revirou os olhos e estudou sua aparência. Iniciando o pouso no planeta Namek, disse a voz automatizada nos alto-falantes do painel de controle. A cápsula espacial acelerou e mergulhou na atmosfera da esfera verde. À medida que se aproximava, Gohan estreitou os olhos para focar. Não foi a missão que lhe trouxe urgência, mas uma presença que se fortaleceu em sua mente à medida que se aproximavam. Você sente isso, pai? Goku ergueu uma sobrancelha confuso até que o sinal o atingiu como um raio. Uau! Estou pegando um ki bem grande. 2 deles. E essa não foi a parte mais desconcertante. Esses poderes pareciam familiares. Eles não eram exatamente iguais ao homem que estava em sua mente, mas certamente pareciam podres o suficiente. Ambos se sentem como se fossem de Frieza. Você está certo, Goku respondeu, sua respiração ficando escassa. Será que podem ser o pai e o irmão dele? Tem que ser. Gohan bloqueou tudo, ignorando as perguntas de Goku e a voz automatizada informando sobre sua chegada para traçar um plano. Ambos os seus Kis pareciam ter o mesmo calibre de poder que o de Frieza. Não seu poder de 100%, mas próximo o suficiente. Gohan suspeitou que Cooler sempre esteve no estado que Frieza esteve na Terra, mas seu pai pode ter sido uma história diferente. Dito isto, Goku ainda seria um recurso valioso contra eles, Super Saiyan ou não. O som da porta da nave se abrindo e a rampa descendo tirou Gohan de seu transe. Ao lado de seu pai, ele flutuou para fora da nave e entrou no ambiente do planeta Namek. Eles haviam pousado em um planalto envolto no mesmo tipo de grama azul que Kyomi fumava, enquanto o céu possuía um rico tom de verde ladeado por nuvens amarelas. À frente deles havia uma série de ilhas grandes e pequenas, todas idênticas entre si, uma bela grama e algumas árvores, sapos pulando. Apesar das duas odiosas assinaturas de Ki, a atmosfera incutiu em Gohan uma sensação de calma. Foi exatamente como o Rei Kai havia sugerido. Gohan se perguntou o que Piccolo teria pensado do planeta. Isso é praticamente a Terra ao contrário, Goku comentou, observando a paisagem com o radar do dragão em mãos. Incrível, este lugar realmente tem Dragon Balls. Mas parece que algumas das bolas já estão reunidas, disse Goku após verificar o radar. E é o mesmo local onde sinto esses 2 níveis de poder. Com um rosnado, Gohan chutou a grama. Eles estão atrás das Dragon Balls e nos venceram aqui. Mas como? Como eles poderiam saber sobre eles? Bem, Lápis disse que Ginyu foi quem mencionou a possibilidade de Dragon Balls em Namekusei, certo? O rastreador, Gohan resmungou. O maldito rastreador. Um deles deve ter monitorado a situação na Terra e ouvido. Então, eles provavelmente sabem que Frieza foi derrotado e agora estão tentando fazer um desejo para que possam se levantar antes de lutar contra nós. Então foi bom termos chegado aqui naquele momento. Goku assentiu. Sim, não podemos perder tempo, então vamos atrás deles. Espere, disse Gohan, apontando o braço em direção ao pai. Não podemos nos dar ao luxo de colocar o planeta em perigo antes de termos todas as Dragon Balls. Vamos reunir as bolas restantes debaixo de seus narizes. Esses caras dependem inteiramente de seus batedores, para que possamos nos esgueirar sem usar nosso Ki. Bom plano. Inferno, talvez possamos até tentar pegá-los desprevenidos, Goku meditou. Você acha que já pode usar o Super Saiyan? Talvez, Gohan respondeu com uma respiração cautelosa. Vamos descobrir as coisas à medida que avançamos. Gohan liderou o caminho, pulando de península em península e cada vez mais entusiasmado com a ideia de Goku de um ataque furtivo. Ele sabia o suficiente sobre como Frieza operava para descobrir que seu clã provavelmente havia tomado as Dragon Balls que já possuíam a força. Permitir que as mortes se acumulem seria o caminho dos covardes. E assim, ele se dirigiu para aquelas 2 grandes assinaturas de Ki, indo até chegarem à beira de um penhasco acima de uma vila de casas esféricas brancas. Ele se agachou para se manter discreto, assim como Goku. Na aldeia estavam vários alienígenas que, embora possuíssem várias formas e tamanhos, todos se pareciam com Piccolo e Deus. Até mesmo suas roupas eram semelhantes, o que fez Gohan desejar ter mandado fazer outra roupa de Piccolo para demonstrar que ele não estava ali para causar problemas. Em vez disso, ele parecia um associado dos 2 homens que saqueavam o planeta. Cada um deles estremeceu de medo, os olhos inchados e direcionados para as figuras ignominiosas no centro da aldeia. Um deles, uma imagem da primeira forma de Frieza, apenas o triplo do tamanho, Rei Frio. Bem ao lado dele, um homem rígido e relaxado que lembrava uma versão invertida e roxa da forma final de Frieza. Esse homem era Cooler. Ambos usavam solters.
Eles pareciam exatamente como nas transmissões ao vivo das salas de conferência de Frieza. Devem ser eles, hein? Goku perguntou. Eles certamente se parecem. Eles também não estavam sozinhos. Também com eles estava um bando de soldados Cooler Force liderados por um trio familiar. Lá estava Neis, o sapo marrom e Esguio. Dory, o gigante verde com cabelo preto. E então Salza, a loira de pele azul que deu a Gohan a cicatriz no peito. Enquanto King Cold observava os Namekuseijins aterrorizados com um sorriso divertido, Cooler os olhava com impaciência. Ele bateu o rabo na grama, jogando poeira nas 3 enormes esferas do dragão reunidas ao lado de seus pés. Vamos simplificar, porque a rotina já envelheceu depois das 3 primeiras vezes. Entregue-me as Dragon Balls ou mato cada um de vocês. Ah merda, Gohan sibilou. Ouvir a voz mais áspera e masculina de Cooler pessoalmente pela primeira vez causou um arrepio na espinha. Droga, ele provavelmente já matou muitos desses caras. Goku rosnou, cravando os dedos na grama. De jeito nenhum podemos deixar isso acontecer. Eu sei, Gohan respondeu. Mesmo que pudessem ser desejados de volta, Gohan não queria que ninguém sentisse o trauma da morte. No momento em que eles atacarem, nós os pegaremos escorregando. Entendi. Saberemos quando ficar fora de controle. Um Namekuseijin mais velho e corpulento com um colete vermelho entrou na frente, enquanto 2 crianças Namekuseijins que pareciam ter quase a idade de Gohan estremeceram nervosamente atrás dele. Eu não sei nada sobre esse negócio de Dragon Ball. Por favor, saia. Cole apenas riu das palavras do mais velho, assim como os outros anciãos então. Todos disseram a mesma coisa alegando ignorância. Se continuar com a farsa, acabará na pilha de cadáveres com o resto deles. Os Namekuseijins ficaram horrorizados, congelados de medo. O mais velho quase caiu de horror. Não, você não faria isso. Droga, é mesmo verdade, disse Goku. Um sorriso se espalhou pelos lábios roxos de Cooler, tão sádico quanto o de seu irmão. Eu não faria isso? Você não deve ter ouvido falar de mim, velho. Sou conhecido em todo o universo por muitas coisas, principalmente pela aniquilação completa que trouxe para todos os planetas com os quais cruzei. Cooler deu um grande passo à frente, alertando não apenas os Namekuseijins, mas também os 2 Saiyajins que os observavam secretamente. Mas você sabe por que não sou conhecido. Paciência. Não quero ouvir nenhuma besteira sobre testes de valor ou caráter. Kola cruzou os braços zombeteiramente enquanto seu sorriso se espalhava. Na verdade, se você decidir ser o primeiro a não tornar isso difícil, vou até poupar você e sua aldeia. Por favor, espalhe a notícia para os restantes, sim? Por que eu deveria acreditar em você? O mais velho zombou. Você é um assassino sem vergonha, sua palavra não significa nada. King Cold riu como se tivesse apenas ouvido uma piada inteligente. Bem, ele está com você aí, filho. Com uma risada orgulhosa, Kola fechou os olhos e baixou os braços. Eu nunca fui um mentiroso tão bom quanto meu falecido irmão, não é? Ele abriu os olhos novamente, mirando suas pupilas vermelho sangue em cada Namekuseijin. Você está certo. Eu ia matar todos vocês mesmo se vocês falassem. Antes que o tirano mais velho tivesse a chance de reagir, 5 Namekuseijins mais jovens atacaram-no com as mesmas intenções. De todos os Namekuseijins, eles eram os que mais se pareciam com Piccolo. Antes que eles pudessem subir 1 centímetro no ar, e antes que Goku e Gohan pudessem se mover, um par de raios dos olhos de Kola incinerou todos eles e deixou seus corpos carbonizados em uma pilha ao lado das esferas do dragão que eles tentaram proteger. Depois de lançar um olhar de desprezo para o monte de sucata verde, Kola redirecionou seu olhar para o mais velho, especificamente, os 2 garotos encolhidos atrás de suas pernas. Já mencionei que sou ótimo com crianças? Isso foi o suficiente. Sem se importar com qualquer plano errático que ele tivesse, Gohan desceu do penhasco e deu uma joelhada esmagadora direto no crânio de Cooler, que derrubou o batedor de sua orelha. Goku voou direto com ele, ficando atrás de Gohan de costas para evitar qualquer ataque furtivo. Os soldados de Kola cercaram a dupla pai e filho e atacaram-nos, mas um simples par de gritos de Kia enviou todos eles para o céu. Kola lançou uma série de maldições raivosas enquanto se levantava e vaporizava o único soldado que teve a infelicidade de voar em sua direção. Assim que ele se levantou e olhou mais de perto, seu temperamento esfriou. Ah bem, se não foi o fósforo que acendeu a chama. Pequeno filho Gohan, ele sorriu. E você se parece com um homem que vi na projeção que se opôs à destruição de seu planeta natal por Frieza. Agora entendo, você deve ser o pai de Gohan, a nave que deixei escapar. Kola balançou a cabeça para trás e gargalhou para o céu verde, apontando para seu esquadrão blindado. Quão apropriado é isso, rapazes? Vocês 3 estavam lá quando isso aconteceu. Vocês se lembram do que eu disse, certo? Eu acredito que você disse que aquela nave era uma bagunça de Frieza agora. Salza disse devido ao seu forte sotaque. E com certeza, isso resultou no seu fim. Uma grande tragédia, de fato, ele humorizou com insensível indiferença por seu irmão. Ugh, é tão doloroso, King Cold acrescentou com um gemido traído por seu sorriso alegre enquanto acenava para Goku. Você se identifica, certo, cara laranja? Você tenta incutir valores e responsabilidade em seu filho, apenas para que eles o ignorem, deixando-o aprender a lição apenas quando for tarde demais. Infelizmente, a negligência foi seu calcanhar de Aquiles. Chega disso, Gohan retrucou, irritado com a teatralidade de Cold que ele havia claramente passado para seu filho. Por que você está atrás das Dragon Balls? Eu ouvi Ginyu mencioná-los e decidi investigar eu mesmo, Cooler respondeu, confirmando as suspeitas de Goku e Gohan. Depois que soube da derrota de Frieza, eu não iria me arriscar. Vim aqui para me conceder a imortalidade antes de chegar à Terra e esmagar você. Mas vejo que você agilizou seu destino. A confiança de Gohan apareceu nos cantos de seus lábios.
Se você sabe que derrotei Freeza, então deve saber que me tornei um Super Saiyan. O que Gohan esperava era que Cooler projetasse o mesmo olhar de desespero de Freeza, boca aberta, olhos inchados e corpo trêmulo. Em vez disso, Cooler manteve seu sorriso, levantou as mãos e bateu palmas. Até mesmo King Cold, que havia expressado alguma apreensão, olhou para o filho com curiosidade enquanto seus aplausos continuavam. Parabéns, filho Gohan, disse Cooler, continuando a bater palmas enquanto marchava em direção ao pai. Tanto Gohan quanto Goku ficaram rígidos, cansados de seus planos enigmáticos. Um feito realmente impressionante. Você cumpriu a história e extinguiu o membro mais infame do nosso clã. Mas Super Saiyan ou não, nossas forças combinadas podem levá-lo, acrescentou King Cold. Cooler olhou de soslaio para o pai. Combinado? E então, ele agarrou um dos chifres de King Cold com uma mão, criou uma lâmina de ki em volta da outra e cortou a cabeça dos ombros. Nem uma única pessoa na aldeia, nem os Namekuseijins, nem os 2 Saiyajins, e certamente nem os soldados, conteve o choque. O corpo maciço de King Cold afundou nas folhas azuis da grama, enquanto sua cabeça vomitando sangue pendia da mão de seu filho cacarejante. Que porra é essa? Gohan gritou. Surpreso? Cooler perguntou, maravilhado com seu trabalho. Bem, filho Gohan, quero que você saiba que fui o único que acreditou em você, e você me deu o que eu sempre quis. Mesmo enquanto tentava juntar os pedaços quebrados de seu cérebro, Gohan se sentia infeliz com uma ideia tão distorcida. Suas suspeitas sobre a lealdade de Cooler estavam certas o tempo todo. Como se fosse uma mera bola de basquete e não a origem do ovo do qual ele nasceu, Cooler jogou a cabeça do pai em Salzer. Seu subordinado azul mexeu com as 2 mãos algumas vezes enquanto continha uma onda de vômito em suas bochechas. Salza, Cooler ligou. Coloque isso na nau capitânia e pendure no meu manto. É sim, senhor Salza respondeu com uma piada. Enquanto segurava o estômago ele voou para longe. Você meio que me perdeu. Goku gaguejou. Gon observou o voo de Salza antes de virar a cabeça para Cooler sem nenhuma ideia genuína do que o esperava. Todas as apostas estavam canceladas. Apesar do ousado assassinato que deixou ele e Goku com um oponente a menos para se preocupar, Gohan não conseguiu evitar o ronco ameaçador em seu estômago. O que há para entender mal? Cooler perguntou maliciosamente. Eu queria que meu irmãozinho Maricas morresse há décadas. Matar meu pai foi um pouco gratuito, eu admito, mas ele estava com a guarda baixa e eu não gosto de pessoas respirando no meu pescoço. Do que você está falando? Gohan perguntou. Apesar de toda a sua longa lista de falhas, Freeza era extremamente inteligente. Ele nunca me deixaria atraí-lo para uma situação em que eu pudesse enfrentá-lo cara a cara em uma luta justa. Livrar-se dele significava que eu teria que forçar meu pai para tomar uma decisão difícil. A expressão de Cooler era quase nostálgica e melancólica enquanto ele relembrava memórias passadas. Você se lembra de Cadne, certo? O queixo de Gohan caiu na velocidade da luz. O quê? Como? Isso não faz sentido. Eu não culpo você por pensar assim. Ele teria dito a mesma coisa, se realmente soubesse que eu o estava ajudando nas sombras. Pecone, seu cientista, o cérebro por trás de sua operação. Ele foi um presente secreto meu. Embora Gohan não tivesse ideia de a quem ele estava se referindo, o próximo nome lhe tocou. Pecone o colocou em contato com Boysen e o resto foi história. Meninos, o traidor que enviou Gohan, Vegeta e Nappa para uma armadilha mortal no planeta Linden, onde Gohan estava morto até que uma garota com olhos tão azuis quanto o gelo que a matou chegou. Meu plano era bastante simples. Assim que eu soubesse da operação de Cabinet, eu deixaria seu pequeno império se transformar em um problema. Fazer com que Pecone atraísse mais alguns homens de alto escalão de Freeza para seu lado até que meu pai ficasse cansado de sua negligência uma vez e para todos. Mas então você veio e explodiu tudo, não foi? Gohan assentiu preguiçosamente. Assim como seu irmão faria, Cooler riu elegantemente. Não se preocupe, não tenho ressentimentos. Você abriu meus olhos, na verdade. Para ver o fim de Freeza por uma mão além da minha, eu teria que investir na força dos Saiyajins. Ele sempre teve medo de vocês, macacos. Por que senão você acha que meus homens supervisionaram esses campos de treinamento? Gohan simplesmente piscou. Cada detalhe da história de Cooler o surpreendeu e se alinhou perfeitamente em sua mente. Fui eu quem aconselhou Freeza a promovê-lo a um posto de oficial. E quando isso desmoronou, fui eu quem chamou Freeza para fora do mundo e deu a Vegeta luz verde para matar Zarbon. Embora Gohan soubesse do último incidente, a primeira revelação o deixou sem fôlego. 1 ano e uma mudança depois, e você conseguiu. Tudo por minha causa. Deixando a surpresa da revelação passar por suas costas, Gohan riu de desgosto enquanto preparava os ombros para a batalha. Bem, se você está esperando um obrigado de mim, temo que terei que deixá-lo esperando. Ah, mas eu esperava isso, respondeu Cooler. Vocês, Saiyajins, sempre foram rudes e desordeiros. Vocês me pagarão em breve, de qualquer maneira. Agora que você é um Super Saiyajin, você é o combustível perfeito para meu projeto mais ambicioso, quer você queira ou não. Então por que você não traz esse poder e me dá uma demonstração? Últimas palavras famosas, Gohan disse enquanto uma rajada de vento girava ao seu redor. Você consegue fazer isso? Goku perguntou, lembrando-se de suas lutas na nave espacial. Não se preocupe, Gohan respondeu com uma voz cheia de vigor. Acho que descobri ontem. Só tive que me lembrar de uma coisinha. O chão tremeu sob os pés de Gohan. Seus dedos cerraram-se em punhos apertados. Estou sempre com raiva. Um grito primitivo depois, uma chama dourada varreu o corpo de Gohan, acendendo seu cabelo em um tom brilhante correspondente e transformando seus olhos negros em azul petróleo. A magnitude de seu poder forçou Goku e os Namekuseijins a recuar para o céu. Cooler ficou diante da transformação Super Saiyan de Gohan não com medo, mas com admiração. Entendo. Cooler ficou maravilhado. A grande estrela Jet irá festejar. Que diabos você está falando? Gohan perguntou. Você descobrirá em breve, pequeno Saiyajin. Veja, você pode ter conseguido derrotar meu irmão, mas há uma grande diferença entre ele e eu.
Como que? Gon zombou. Sua marca de batom? Cola sorriu, ignorando sua piada e levantando o dedo indicador. Mais uma vez. Posso me transformar uma vez mais que Freeza. Ele é um pouco mais forte do que eu em nossas formas naturais, mas descobri como aumentar ainda mais minha força com uma nova transformação. Bem, vamos ver. Gon gritou, emocionado com a perspectiva de um desafio. Sem perder tempo, Cooler iniciou sua metamorfose. O vento explodiu ao redor de seus pés enquanto seu corpo quase dobrava de volume. Espinhos cresceram das conchas ao redor de sua cabeça e pulsos, enquanto o vermelho de suas pupilas tomava conta de seus olhos inteiros. Seu corpo estava muito longe dos aristocratas elegantes e recatados aos quais Gon estava acostumado. Agora, ele parecia uma máquina eficientemente projetada para o abate. Prepare-se para morrer. Ele rugiu com sua voz profunda antes que uma concha deslizasse sobre sua boca como uma máscara. Embora a transformação de Cooler tenha impressionado Gohan, não o intimidou nem um pouco. As duas superpotências encontraram-se num confronto aéreo, e os seus punhos produziram uma onda de choque que quase destruiu todas as casas da aldeia. Eles lutaram em uma agitação indecifrável aos olhos Saiyajin ou Namekuseijins. Cooler acertou o primeiro golpe, aparecendo atrás de Gohan e chutando violentamente sua coluna. O Super Saiyan se livrou facilmente e acertou Cooler de volta com um soco no rosto que o mandou para o campo. Quando ele mergulhou para segui-lo, Cooler já havia se recuperado e o atingiu com um simples golpe de seu antebraço. Assim que Gohan se levantou, ele e Cooler trocaram alguns golpes fortes até que a fera tentou explodir seu rosto. Ele o limpou, mas ao fazê-lo deixou-se totalmente aberto e levou um soco no estômago por seus problemas. Cooler aproveitou a diferença de altura e puxou Gohan pelos fios de seu cabelo dourado com tanta força que ele pensou que poderia arrancar tudo de seu couro cabeludo, batendo o pé em seu peito. Cooler puxou o braço para trás para desferir o possível golpe de nocaute, mas Gohan o pegou com a palma da mão no último segundo. Com a outra mão, ele queimou o rosto de Cooler com uma explosão de ki e se libertou do aperto. Sua tentativa de dar um chute de sacudir a cabeça acabou no aperto de ferro de Cooler, no entanto, e ele se viu caindo no chão depois de ser arremessado como uma boneca de plástico. A poeira explodiu ao redor de Gohan quando ele pousou, e um torpedo roxo caiu logo depois. Ele estava muito ocupado se recuperando do golpe e bloqueando o zumbido de seu ouvido para notá-lo chegando, até que um par de pernas roxas e escamosas tirou o ar de seu peito. Um grito de dor veio junto. Parecia que a pedra mais forte do universo havia caído sobre ele. Cooler se afastou de Gohan e riu. Você foi um tolo em se opor a mim, Super Saiyajin ou não? Enquanto Gohan tossia no chão, uma pequena risada saiu de seus lábios e chamou a atenção de Cooler. Eu sabia. Sabia o que, garoto? Você não bate com muito mais força do que Freeza, na verdade, Gohan ofegou enquanto tropeçava de volta. Sua nova forma é mais eficiente em termos de energia do que o poder total de Freeza, mas é isso. Se eu sou um 10 e Freeza é um 7, você é como um 7,3. Não admira que você precisasse que eu o matasse para você. 7,3? É isso que você diz? Cooler gritou. Com sua boca não mais visível, Gohan só conseguia imaginar a carranca petulante no rosto do lagarto mais velho. Depois de carregar seu ki, ele balançou os braços para trás. Experimente isso. Uma explosão roxa de ki deixou suas mãos, mas Gohan só precisou de sua mão direita para apagá-la. Meio segundo depois, Gohan o dobrou com um soco no estômago e o chutou no rosto para garantir. Enquanto Cooler voava pelo céu, Gohan o despejou com rajadas de ki que explodiram por toda a sua pele. Então se posicionou na frente dele e bateu com os dois punhos em seu crânio pontiagudo para explodir no chão. Cooler decolou da cratera com um rugido furioso, mas Gohan o encontrou com o ombro no ar. Gohan o atingiu nas costelas enquanto ele cambaleava, embora seu tiro seguinte tenha acertado apenas sua pesada palma violeta. O lagarto transformado puxou o Super Saiyan com um soco no queixo, rindo enquanto ele voava de volta. Mas quando ele se posicionou atrás dele e tentou chutá-lo nas costas consideravelmente menores, sua perna literalmente passou por ele graças à confiável técnica de pós-imagem. Brinque comigo, sim? Cooler rosnou. E brincou com ele, Gohan fez, assustando Cooler quando seu rosto se rematerializou de cabeça para baixo diretamente na frente dele com um sorriso enlouquecedor. Antes que Cooler pudesse atacar novamente, Gohan voltou para uma posição adequada, de costas para ele, e deu uma cotovelada em seu estômago. Uma segunda cotovelada no topo de sua cabeça mandou a fera de volta ao campo. Gohan pousou alguns momentos depois, esperando Cooler voltar. Ele sabia que a luta estava longe de terminar, mas também sabia que estava no comando. Tudo o que ele precisava fazer era cansá-lo. Depois que Cooler se levantou, ele estalou o pescoço e se agachou em posição de luta. Eu não seria arrogante se fosse você, Super Saiyan. Aposto que Freeza estava tendo um de seus pequenos acessos de raiva neste mesmo ponto, mas é aí que divergimos. Veremos, eu acho, disse Gohan antes de assumir a postura característica de seu pai. Eles mergulharam um no outro mais uma vez, Cooler imponente com seu tamanho. Eles iam e voltavam com ataques, cada um acertando um golpe esmagador de ossos. Mas apesar de toda a força que Cooler tinha, Gohan tinha uma clara vantagem em velocidade e era simplesmente mais forte de qualquer maneira. Cada soco, cada chute, cada golpe que ele recebia do tirano, ele se sacudia. O mesmo não poderia ser dito do Cooler. E quanto mais eles lutavam, maior era o foco de Gohan. Isso não era típico de Freeza. Ele não nutria nenhum ódio real por Cooler e, na verdade, ele realmente se sentia um pouco grato por suas travessuras, mesmo que não fossem realmente por causa dele. Mas era matar ou morrer, e sem nenhum desejo de humilhar Cooler, ele sabia que era a hora de encerrar as coisas. Aproveitando sua velocidade superior, Gohan atravessou um dos socos de Cooler, e com sua força superior quebrou pelo menos duas costelas de Cooler com um chute na lateral do corpo. Cooler caiu do céu apertando a barriga e tossindo através da pequena máscara. "Cê como?" Cooler gritou. "Como?" Gohan perguntou depois de flutuar até seu nível. "Isso é o que você queria, certo?"
Acho que você também nunca contou que eu seria forte demais para você. Coola deixou seu olhar vazio e vermelho permanecer em Gohan por alguns momentos antes de rir. Ah, é mesmo? Vamos ver se você é forte demais para isso. Em pouco tempo, Coola disparou uma explosão enorme, que passou direto pelo ombro de Gohan. Gohan se virou e engasgou quando percebeu que a massa de Ki estava indo direto para seu pai e os Namekuseijins. Em apenas 2 segundos, Gohan teve que deduzir o seguinte: seu pai estava tentando tancá-lo com um Kaioken. Seu pai não era nem de longe forte para fazer isso, e com o tempo ele teria levado a uma reunião. Que disparar uma rajada que poderia evaporar o de Cooler, eles estariam mortos. E então, Gohan pulou no caminho em alta velocidade e sofreu um impacto sozinho, protegendo-se apenas com seu braço direito. Uma enorme explosão irrompeu com o impacto, fazendo Goku e os Namekuseijins fugirem para a grama. Após a fumaça, Gohan caiu no chão com a manga direita de seu traje queimada e expondo seu braço ferido e encharcado de sangue. Para sobreviver àquele ataque inteiro, Gohan sacrificou seu braço e pagou caro, a dor percorrendo da ponta do dedo médio até o ombro fraturado. Ele cambaleou de volta com o galho pendurado ao lado do corpo e uma carranca firme nos lábios para o tirano lá em cima. A atitude de Cooler pode ter sido diferente, mas no fundo ele não era diferente do irmão. Um covarde, apenas seu truque funcionou. Orgulhoso de seu trabalho, Cooler cruzou os braços com renovada arrogância. Bem, olhe isso. O Super Saiyan foi ferido. Esse foi um movimento realmente idiota, Gohan rosnou enquanto Cooler descia para a grama. Em vez de criticar minha estratégia, talvez você devesse se concentrar em escapar das águas traiçoeiras, Cooler falou lentamente, caminhando metodicamente em direção a Gohan. Você não quer estar perto de um tubarão que cheira sangue, não é? Ferido, mas desafiador, Gohan explodiu a grama sob a façanha de Cooler e saltou para trás, longe dele. Assim que conseguiu uma boa distância, Cooler apareceu à sua direita. Muito devagar. O lagarto sádico bateu com a perna no braço ferido de Gohan, adicionando mais rachaduras aos ossos que já haviam sido quebrados. Gohan caiu de joelhos gritando em agonia, fechando os olhos com força enquanto tentava ao máximo bloquear a sensação de seu braço pendendo tenuemente da órbita. Cooler fez jus ao seu autoanálogo e circulou ao redor de Gohan enquanto seu rabo balançava para frente e para trás em antecipação. Ele parou, deixando sua sombra escura projetar-se sobre o corpo de Gohan antes de bater implacavelmente o pé em seu braço. Ao ouvir o som de seus ossos e tendões estalando, Gohan roeu os dentes e bateu a mão boa no chão da única maneira que conhecia para resistir à dor. Cooler não moveu o pé, mantendo a pressão até que o poder Super Saiyan de Gohan o deixou. Nada mal para um 7,3, hein? Cooler provocou. E para onde foi o Super Saiyan? Cooler parou e ergueu o antebraço bem a tempo de absorver o soco de um punho envolto em uma aura vermelha. Goku saltou para resgatar seu filho, mas seu poder mal chegava a ser uma fração do de Cooler. Um único joelho no peito o deixou navegando a centenas de metros de distância e batendo na grama. Acalme-se puro sangue. Não vou matar seu pirralho, disse Cooler enquanto seu corpo diminuía de tamanho e o tom de sua voz subia uma oitava em seu retorno ao seu estado natural. Ele tem um propósito maior, sabe? Neis, o assistente parecido com um sapo de Cooler caiu na grama com o resto dos soldados. Sim, senhor. Você tem as algemas de absorção de energia que eu disse para você trazer, certo? Neis assentiu e tirou um par de debaixo de sua armadura. Acertei aqui. Ele respondeu antes de jogá-los para seu líder. Através de sua visão vidrada, Gohan só pôde observar Cooler pegar as algemas com uma mão e olhar para ele com um sorriso malicioso. Veja, eu esperava que vocês dois aparecessem aqui depois do pequeno fato de Jinil. Sou muito mais meticuloso do que meu irmão. Cooler virou Gohan de bruços com um chute e prendeu suas mãos nas algemas, minando o pouco que restava de seu poder. Eu nunca considerei os Saiyajins os tipos altruístas, mas ouvi histórias sobre os mestiços mais benevolentes e de coração mole da tripulação de Vegeta. Acho que quaisquer lições que Vegeta lhe ensinou sobre títulos e como eles podem ser usados contra você nunca entendi e, passando o braço em volta de Gohan, ele o levantou e o forçou a olhá-lo diretamente em seus olhos escorregadios. Alegra-te, meu garoto. Você está prestes a se tornar parte de algo ilustre. Você testemunhou o maior trabalho de Pecone com seus próprios olhos e o destruiu em seu estado incompleto. E agora seu poder Super Saiyan vai alimentar sua fonte. Gohan vasculhou sua memória confusa, tentando juntar as peças da luta contra Cabinet e relembrando aquele robô gigante. Mas tudo isso era insignificante comparado à mistura de medo e raiva que percorria sua alma. Com você alimentando a Big Jet Star, ninguém no universo será capaz de me impedir. Enquanto ele tentava e não conseguia escapar das garras de Cooler, Gohan se virou para seu pai, que precisava da ajuda dos Namekuseijins para se levantar. Menos como o adolescente que conquistou o pior que o universo tinha a oferecer e mais como a criança que não valia nada sem a proteção de seus pais, Gohan choramingou impotente, tentando dar a seu pai forças para resgatá-lo. E quanto a todos vocês? Cooler disse, dirigindo-se aos Namekuseijins enquanto Neis e Dory pegavam as Dragon Balls. Apesar do que minha reputação sugere, na verdade sou uma autoridade diplomática mais razoável do que meu irmão. Tenho tudo o que preciso, então não tenho mais negócios com o seu planeta. Dragon Balls que já colecionei comigo como seguro, mas você está livre para viver e tentar limpar a bagunça que fiz em seu mundo. Inferno, se algum dia eu tiver um desejo ardente, posso pagar um pouco visita. Goku se livrou do aperto do Namekuseijin mais velho, mas caiu de cara no chão sem seu apoio. Cooler bufou divertido. Você já fez tudo o que podia, não é? Eu também sou um viciado em batalha, então fique à vontade para passar por aqui a qualquer momento para tentar salvar seu filho. Cooler jogou Gohan em seu ombro como um adereço. Embora nesse ponto você esteja colhendo uma flor seca e murcha.
Dê droga. Goku rosnou, uma sensação de futilidade de uma década rasgando seu peito. Deixe ele ir. Kola balançou a cabeça, rindo com seus soldados. Tem sido divertido. O bando de mercenários flutuou de volta para o céu, olhando para os Namekuseijins e o Saiyajin quebrado com sorrisos de triunfo. O maior sorriso de todos veio de seu cruel líder, que segurou sem esforço o filho de Goku em seus braços. Mas meu trabalho aqui está concluído. Eles voaram para longe, deixando os Namekuseijins tentando entender o que acabaram de testemunhar. Vários deles cercaram Goku, um dos jovens com uma túnica branca e colete cor de vinho sentando Saiyan de volta. Vê, você está bem, senhor? Goku não respondeu. Ele nem assentiu. Embora claramente acordado e consciente, ele não exibiu nenhum movimento. Seus olhos haviam sido representados como duas telas em branco a 1000 metros à frente. Num planeta onde o céu era verde e a grama azul, uma coisa permaneceu a mesma. Sangoku não pôde fazer nada para proteger seu filho primogênito. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.